Este menino mal nasceu e já mandou pra dentro umas 10 toneladas de suco verde. Isso deixou o cardeal da Sala do Papa de cabelo em pé, porque não era um suco verde qualquer, mas um veneno mortal capaz de aniquilar o poder sagrado dos clérigos. Ele tinha planejado originalmente dar um fim no candidato à criança santa com aquilo, mas o que ele nem imaginava é que o garoto era a reencarnação do rei demônio morto-vivo. Pra ele, essa poçãozinha feita de magia demoníaca era, na verdade, um suplemento premium de primeira. Na vida passada, ele era só um escravo corporativo, um Zé Ninguém. Mas, depois de ganhar na loteria, veio o diagnóstico: câncer. Por causa do seu desejo insaciável de viver, ele reencarnou como um esqueleto morto-vivo após a morte, evoluindo do mais simples dos esqueletos até se tornar o rei dos mortos-vivos. Ao longo desses 100 anos, ele tirou os demônios do caminho da destruição e os levou à ressurreição. Mais tarde, os demônios o batizaram de Rei Demônio Isaac, e seu objetivo final, depois de reencarnar como esqueleto, era se tornar um humano de verdade, que pudesse aproveitar a vida. Depois ele levou as cabeças dos monstros direto para o reino dos deuses. Conforme nosso acordo, eu eliminei todas as forças que se opõem ao reino divino. Agora é a sua vez de me transformar em um humano. Ao ouvir aquilo, os deuses ficaram de queixo caído, surpresos pra caramba. Pensei que isso levaria uns 500 anos no mínimo. Não esperava que fosse tão rápido assim. Não estávamos nos reunindo pra usá-lo de graça, né? Nesse momento, um deus loiro, bem devagar, soltou a pergunta: você poderia nos dar uma mãozinha com mais uma coisinha? Ao ouvir isso, Isaac explodiu de raiva na hora. Estão me fazendo de palhaço? Mesmo que sejam deuses, não vou hesitar em acabar com vocês. Bando de folgados nunca tiveram a capacidade de me transformar em humano, mas se atreveram a me forçar a fazer a vontade de vocês. Como um ser invocado por magia proibida, fora de todas as regras, Isaac não podia ser destruído e possuía vida infinita. Seu poder, inclusive, era capaz de ameaçar o reino divino. Nesse momento, ele abriu a boca, bem devagar, e disparou: se não podem me transformar em humano, então, como preço do nosso acordo, eu vou destruir todos vocês. No exato momento em que ele ia usar magia para acabar com os deuses, no segundo seguinte, o poder mágico em seu corpo começou a sumir, e até seu corpo ficou paralisado. Acontece que os deuses, espertinhos, tinham preparado um selo para lidar com essa situação: a erradicação do desastre. Foi aí que o selo explodiu de repente com uma luz poderosa. Já que de qualquer jeito vou virar um inseto, eu escolho me autodestruir. Acompanhado por um brilho deslumbrante de luz, em menos de um piscar de olhos, o rei demônio pereceu ali. Mas no fim das contas, sua alma acabou sendo selada dentro de um inseto. Agora que o rei demônio sumiu, nosso poder deve ser restaurado. No entanto, para evitar que situações assim se repetissem no futuro, eles decidiram criar um receptáculo perfeito para o Santo Menino no reino humano. Queriam eliminar de vez todos os demônios. Rei demônio esqueleto, seu arrogante e desrespeitoso, você ficará preso no inseto por toda a vida para refletir sobre suas ações. Enquanto isso, o rei demônio abriu os olhos bem devagar, só para descobrir que na verdade tinha virado humano. Será que deu algum problema com o selo? Nesse instante, uma criada com a voz mansa começou a falar. Não esperava que o Santo Menino fosse acordar. Não tem jeito, mas o que precisa ser feito, tem que ser feito. Sinto muito, Santo Menino, mas assim que você acordar, vai ter que voltar a dormir. Como assim eu vou morrer se acabei de acordar? Sem hesitar, diante do ataque da mamadeira, o rei demônio começou a balançar a cabeça de um lado para o outro para desviar. Vocês só podem estar de brincadeira. Agora que finalmente virei humano, não posso de jeito nenhum beber algo tão suspeito. Mas como foi que eu virei humano? Nesse instante, a voz da criada ecoou: tome isso e durma para sempre, mestre Isaac. Ao ouvir aquilo, o rei demônio ficou chocado, surpreso para valer. Ela acabou de me chamar de Isaac. Isaac não é só uma outra pronúncia do meu verdadeiro nome, Isaac? Será que quem me selou escreveu meu nome como Isaac? Ah, tá explicado. Por isso não fui selado, e em vez disso reencarnei num corpo com o mesmo nome. Nesse exato momento, as duas pessoas de repente enfiaram a madeira na boca do rei demônio. Esse gosto parece suco verde. Será que estão tentando me envenenar? Droga! Parece que algo sinistro está correndo nas minhas veias. Enquanto isso, lá no templo de Ela, no Império Santo. Nesse momento, o bispo caminhava em direção ao santo menino. Aquele menino já deve ter sido despachado, não é? Parece que está de bom humor, bispo. Quem falava era o imperador do Império Santo de Hela, Alexander Heathcliff Hela. Eu vim ver o filho do Império. O imperador estava bem curioso. Por que o bispo veio até aqui? Vim ver o santo menino da família Joshua. Afinal, a sala do Papa não pode ficar de fora dos assuntos do santo menino, né? Como eu imaginava, o santo menino precisa ser visto pessoalmente. Se o assunto do candidato a santo menino for deixado nas mãos da sala do Papa e algo der errado de novo, aí sim teremos um problemão. Nesse exato momento, um grito de repente veio do quarto do santo menino. Ao ouvir aquilo, o imperador correu pro quarto. Como está o jovem mestre? O jovem mestre é simplesmente adorável. Olhe só para essa barriguinha redonda. Ele, na verdade, bebeu umas 15 mamadeiras daquele suco verde amargo. Nesse momento, o bispo, ali do lado, estava chocado, surpreso demais. Como é possível? Beber tanto e ainda estar vivo? Isso não é um suco verde comum, gente. Há poucos minutos, quando o santo menino bebeu o suco verde, ele o reconheceu como o veneno sagrado, um veneno mortal capaz de destruir o poder sagrado dos clérigos. Embora não causasse a morte imediata, a toxina acumulada no corpo seria fatal, mais cedo ou mais tarde. Mas esse veneno, feito de magia demoníaca, era simplesmente uma maravilha para o rei demônio que havia renascido. Isso é realmente genial. Então, ele mandou pra dentro mais de 10 mamadeiras de suco verde, uma atrás da outra. Depois, entrou no mundo da inconsciência. O próximo passo era alcançar o mundo mais profundo e primitivo para criar um núcleo de poder mágico. Afinal, lá era um lugar super seguro.
Nesse momento, o Santo Menino começou a concentrar poder mágico, armazenando e absorvendo magia no núcleo mágico. No segundo seguinte, o núcleo mágico, de repente, explodiu. O que está acontecendo? O núcleo mágico normal deveria ser tricolor, mas este aqui é totalmente branco. Não, espera. Como é que esse núcleo tão pequeno, que nem acumulou magia direito, pode ter uma presença tão poderosa assim? Isso é realmente inesperado. Quantas bênçãos foram concedidas a esse corpinho? Se eu o cultivar direitinho, posso me tornar um monstro muito mais forte do que eu imaginava. Mas ao apertar o botão de sobrevivência, cenas do passado surgiram diante dos seus olhos. A vontade gravada no mais profundo da minha alma. Eu quis viver desesperadamente, uma vez. Mais tarde, isso se tornaria a origem do Rei Esqueleto, que criou habilidades especiais de explosão de núcleo original. E todas essas habilidades foram herdadas por este corpo. Bem quando os dois pensavam que o Santo Menino finalmente tinha morrido, no segundo seguinte, ele apontou o dedo para o céu. Me dá outra mamadeira. Voltando ao presente, embora quase tenha sido despachado, felizmente nada de grave aconteceu. Mas por que esse cara continua me encarando? Será que é porque eu comi demais? Para evitar qualquer problema, Isaac sorri e age como se não soubesse de nada. Nesse momento, o bispo olhou para o Santo Menino com uma expressão de pura raiva. Esses sucos verdes que deveriam tê-lo matado não fizeram efeito nenhum, e essa expressão parece de propósito, como se ele quisesse me provocar. Será que ele está zombando de mim? Voltando alguns dias no passado, Hurley Barrett estava furioso. Essas famílias insignificantes que parecem insetos estão alegando que seus filhos são o Santo Menino? Ao ouvir aquilo, o bispo disse na hora: por favor, fiquem tranquilos quanto a isso. Nós vamos dar um jeito nesses candidatos a Santo Menino de antemão. Mas parece que eu vi um boato meio incômodo de que a família Joshua tem um candidato a Santo Menino. O braço direito do imperador, a família Joshua, não tenho como lidar com isso. Nesse momento, o cardeal Hirei, bem devagar, abriu a boca e disse: eu já dei um jeito nesse assunto, você só precisa ir e confirmar pessoalmente. O Santo Menino tem que nascer na nossa família Barrett. Voltando ao presente, o bispo estava chocado. Ele tinha dito claramente que o menino já estava morto. O que está acontecendo? Enquanto isso, o imperador, bem devagar, comentou: que interessante, o cabelo dele é de um branco platina tão deslumbrante, exatamente como a cor do cabelo do ancestral do Santo Império. Parece até mais próximo de Deus que o Papa atual. Sem dúvida digno de ser o último Santo Menino. Candidato. Ao ouvir aquilo, o Rei Demônio ficou de queixo caído, surpreso demais. O que está acontecendo? Eu realmente virei um candidato a Santo Menino? Vixe, o Imperador está começando a mostrar boa vontade? Isso não pode continuar assim. Então, o bispo arranjou uma desculpa para dar uma olhada no Santo Menino. Afinal, um bebê tão pequeno não deveria conseguir beber aquele suco verde. Mas que o candidato a Santo Menino coma tal comida não deveria ser um problema. O pessoal da família Joshua vai chegar logo, espere até eles chegarem para examiná-lo. Nesse exato momento, o Santo Menino de repente arrotou. Vixe, será que a energia demoníaca não digerida foi descoberta? Nesse instante, o bispo todo animado disparou. Sua Majestade, eu sinto energia demoníaca neste menino. Ele tem poder mágico. Pode ser um candidato falso, vamos chamar o Inquisidor imediatamente para confirmar. No entanto, o Imperador o rejeitou na lata. Como você pode fazer uma coisa dessas com o precioso Santo Menino? Não se preocupe, Sua Majestade. O Papa designou o filho da família Barrett como o Santo. Fazer o filho da sua própria família ser o Santo? Você calculou bem, hein? Então é por isso que querem dar um fim no Isaac? Em seguida, o bispo pegou o Santo Menino no colo. Sacerdotes, chamem o Inquisidor, e rápido! Nesse momento, o imperador se adiantou para impedi-los. A família do Duque Joshua é a aliada mais próxima da família real. Como imperador, ele ordenou que esse menino fosse reavaliado mais tarde. Ao ouvir aquilo, o bispo se recusou na hora. Sua Majestade, eu entendo o que o senhor quer dizer, mas o Papa disse que a cerimônia de investidura do príncipe herdeiro só vai acontecer depois que o santo for decidido. Se o senhor não ajudar o menino escolhido pelo Papa a se tornar o santo, então ele vai se recusar a investir o príncipe herdeiro. Vixe, agora até o imperador está numa sinuca de bico. Seria terrível se a identidade de Isaac fosse descoberta. Bem quando o bispo estava prestes a usar um exorcismo sagrado para verificar, no segundo seguinte, o santo menino arremessou a mamadeira com força no bispo, quebrando 2 dos seus dentes da frente. Depois ele agiu como se nada tivesse acontecido. Enquanto isso, todos os presentes estavam chocados, surpresos demais. Aquela luz deslumbrante de antes foi o poder sagrado? Nesse momento, o santo menino levantou a mamadeira de novo e acertou o bispo. Embora o bispo estivesse muito confuso, mesmo que eu sinta o poder sagrado, aquela energia era claramente poder mágico. Isso mesmo, é usar magia de aprimoramento para deixar a mamadeira extremamente dura. Nesse exato momento, o Santo Menino pareceu notar que algo não estava batendo muito bem. Embora essa energia seja bem fraca, quando o poder mágico é usado, ela contém um rastro de poder sagrado, mas os dois deveriam se anular. Será que isso está relacionado com o núcleo branco? Nesse momento, o bispo agarrou a mamadeira do Santo Menino. Juro por tudo que é mais sagrado, este menino é definitivamente um herege. Usem exorcismo sagrado nele e rápido. Ao ouvir aquilo, o Santo Menino ficou bem sem graça, indefeso. Se é assim, não me culpem. No segundo seguinte, ele puxou um totem demoníaco do bispo, um item que é, na verdade, uma entidade demoníaca de alto nível, um artefato que usa a característica do demônio de devorar os da sua própria espécie para absorver poder mágico. Isso é o que ele preparou para evitar ser perseguido por demônios. Como esse pirralho sabia disso? Enquanto isso, o Santo Menino jogou o totem no chão. Com um estalar de dedos, no segundo seguinte, um demônio extremamente poderoso surgiu diante de todos. Deixe-me mostrar do que eu sou capaz. Nesse momento, o imperador estava furioso. Bispo Massabarré, o que você está fazendo? Soltando um demônio dentro do templo? O totem é um objeto que sela uma besta demoníaca morta.
Como você pôde fazer uma besta demoníaca morta voltar à vida? No segundo seguinte, o imperador imediatamente ordenou a todos: protejam o jovem mestre do demônio maligno e do bispo. Enquanto isso, um soldado rapidamente tirou o santo menino das mãos do bispo. Você realmente mereceu isso. Agora vamos ver do que o bispo é capaz. Mas nesse exato momento, a besta demoníaca, de repente, ficou extremamente violenta e até murmurou sobre matar o santo menino. Em seguida, a besta demoníaca atacou ferozmente na direção do santo menino. Ao ver aquilo, os soldados que o cercavam avançaram rapidamente para bloqueá-lo, enquanto o santo menino estava super confuso. O que deu nesse cara? Eu acabei de salvá-lo. Como ele pôde ficar assim? Mas os Cavaleiros Santos deveriam me proteger, não é? No segundo seguinte, o Cavaleiro Santo foi arremessado a dezenas de metros de distância. Droga, parece que vou ter que matar a besta demoníaca primeiro. Nesse exato momento, a besta demoníaca lançou um ataque feroz em direção ao santo menino. Por que tanta gente quer me matar nesta vida? No segundo seguinte, os olhos do santo menino explodiram com uma magia poderosa. Então, a figura do rei demônio morto-vivo apareceu diante da besta demoníaca. Demônio tolo é o rei esqueleto. Mas antes que pudesse reagir, o santo menino de repente explodiu com um poder sagrado. A luz deslumbrante fez a besta demoníaca sair correndo em todas as direções. Isso é definitivamente poder sagrado. O jovem mestre Isaac realmente espantou uma besta demoníaca de alto nível, digno de ser o santo menino tão poderoso numa idade tão tenra. Nesse momento, o santo menino olhou para a luz em sua mão e se perdeu em pensamentos. Isso é realmente poder sagrado? O que está acontecendo? Será que este corpo consegue converter poder mágico em poder sagrado? Droga! Então, como é que eu vou coletar poder mágico? O poder mágico já é bem escasso no Santo Império. Enquanto isso, o bispo gritou, a contragosto: este menino é um herege que pode usar o poder demoníaco. Um demônio se atreve a entrar no Santo Império. Sua Majestade, eu farei com que ele revele sua verdadeira forma imediatamente. Nesse momento, o imperador, bem devagar, disparou. Você acusa o candidato a santo menino de ser um herege? Não só isso, você liberou uma besta demoníaca de alto nível bem na frente dos cavaleiros reais. Este assunto definitivamente não vai se resolver assim, mesmo que você seja do salão do Papa. Vendo que a situação estava esquentando, se aquilo continuasse, definitivamente ia implicar o salão do Papa. Então, para proteger a própria família, ele decidiu matar o santo menino. Pelo menos ao morrer, posso levar o santo menino da família Joshua comigo. No segundo seguinte, uma besta com raios atacou o santo menino. Esse cara finalmente está mostrando a verdadeira face? Bem quando ele ia usar magia para bloqueá-lo, de repente, lembrou que já tinha usado todo o seu poder mágico antes. Nesse momento crítico, a besta foi morta na hora por um poder divino azul. Quem se atreve a colocar as mãos na linhagem direta de Joshua? É a fé azul, são os cavaleiros de Joshua. Quem falava era o sétimo filho da família Joshua, Heli Joshua. Prendam o bispo imediatamente. Nesse momento, o santo menino ficou pensativo. Joshua, parece que já ouvi isso em algum lugar antes. Todos se curvem, e rápido. No segundo seguinte, todos se ajoelharam diante do santo menino. Salve, jovem mestre Isaac. Parece que essa pompa é bem mais forte que a dos cavaleiros reais. Então Heli fez um gesto para o subordinado ao seu lado. Embora não possa ser considerada uma desculpa, eu te trouxe um presente cheio de sinceridade. No segundo seguinte, o subordinado tirou alguns brinquedos do bolso. Uma boneca do rei esqueleto decapitado, uma boneca do rei esqueleto sendo queimado na fogueira e uma boneca da donzela santa esmagando o rei esqueleto. Ao ver aquilo, o santo menino ficou em silêncio na hora. Isso é terrível. Como é que eu vou sobreviver nesta família de malucos? Nesse exato momento, o santo menino de repente lembrou de Joshua. Ela parece ser aquela santa donzela que tem me matado geração após geração. Não só virei o santo menino, como também nasci na família da santa donzela. Nesse momento, a voz do bispo ecoou. Maldita família Joshua, não é à toa que são hereges. De onde foi que trouxeram esse bebê? Definitivamente, eu farei com que ele revele sua verdadeira forma. No entanto, antes que pudesse terminar, Heli cortou a garganta dele com uma faca. Você deveria estar agradecido por a família Joshua não ter cortado sua cabeça. Ao ver aquilo, o santo menino ficou chocado, surpreso pra valer. Cortar as cordas vocais do bispo só por insultar a família? Parece que ele tem moral pra peitar o salão do Papa. Nesse exato momento, o imperador bem devagar disse a Heli: a família real quer criar o jovem mestre. Por favor, transmita essa mensagem à sua família. Sua Majestade realmente sabe como fazer piada, hein? O santo menino está sendo alvo, tanto dentro quanto fora do Império Santo. O senhor deveria saber disso, não é? Joshua é realmente poderoso. Mas será que a atual fé azul consegue protegê-lo bem? Este menino é uma pedra no sapato do Papa, porque a cor do cabelo dele combina com a do ancestral do Império Santo. Mas Heli se recusou na hora. Este menino carrega o sangue da família Joshua. É claro que ele deve ser criado pela família Joshua. Seja o Papa ou o Rei Esqueleto, nossa família Joshua definitivamente vai conseguir protegê-lo. Ele disse: como poderíamos entregar o neto direto da Santa Melissa para a família real? Nesse momento, o santo menino de repente se deu conta de algo. Será que ele está se referindo à Melissa que lutou comigo pela última vez, antes de eu atacar o reino divino? A figura mais poderosa entre todas as santas. Incrível! Eu sou, na verdade, o neto direto da Melissa. Supostamente, a tal da Santa Donzela era a arma definitiva criada pelos deuses para enfrentar o Rei Esqueleto. O feroz leão azul que usa o poder sagrado para castigar os deuses malignos e repelir o Rei Demônio. O primeiro guerreiro de luz de nível superior na história do Império Sagrado. Todos pensavam que a Santa Donzela conseguiria derrotar o Rei Esqueleto facilmente, mas na verdade, o Rei Esqueleto nunca foi derrotado por ela. Depois que a Santa Donzela morre em batalha, o poder sagrado do seu corpo é investido na próxima versão aprimorada da Santa.
donzela. Mas a última santa donzela, Melissa, era realmente muito poderosa. Nesse momento, Reli bem devagar disse: o único objetivo das santas donzelas, geração após geração, era destruir o rei esqueleto. A família Joshua, sendo a única a dar à luz santas donzelas, é uma família orgulhosa, responsável por enfrentar o principal inimigo de Deus, geração após geração. Então, Joshua com certeza vai conseguir proteger essa criança direitinho. Nesse momento, Reli disse lentamente ao menino santo: tudo bem, garoto, eu ouvi tudo. Mesmo que você esteja amaldiçoado, não nos importamos nem um pouco, já somos muito gratos por você ter nascido. Seus pais só têm um pedido: apenas não seja como aquele rei esqueleto malvadão. Pais que eu nunca conheci? Sinto muito, mas o filho de vocês nasceu uma criança ingrata. Foi então que o imperador retomou a palavra. Então, Reli, você gostaria de reconsiderar? O rei esqueleto está selado há 150 anos. Durante todo esse tempo, os demônios se tornaram ainda mais poderosos. O Menino Santo é uma oportunidade crucial para o Santo Império se reerguer e ficar forte novamente. Por isso, o jovem mestre é de suma importância para toda a família real. E agora, Joshua não está sem uma santa donzela? A santa donzela que deu à luz o jovem mestre está desaparecida com o marido há 1 ano. Ao ouvir isso, o Menino Santo ficou chocado. Minha mãe é mesmo uma santa? Nesse momento, Rayleigh disse lentamente: embora meu irmão mais velho e a esposa dele não estejam aqui, minha mãe ainda está. Então Joshua pode proteger bem essa criança. Melissa não foi lidar com os subordinados do rei esqueleto? Ela deve voltar logo. Minha mãe está ansiosa para ver o neto. Ao ouvir isso, o menino santo ficou muito chocado. Caramba, já se passaram 200 anos. Como ela ainda está viva? Se Melissa descobrisse, eu morreria na hora. Então, para sobreviver, só há um jeito. Imperador, me leve com você. Então o menino santo fez uma carinha super adorável, atraindo na hora a atenção do imperador. Ao ver isso, o imperador imediatamente começou a brigar com Rayleigh pelo menino santo. O motivo pelo qual o menino santo queria seguir o imperador também era por causa da luz que apareceu ao orar pela sobrevivência. Desde o início, essa luz estava no imperador, o que significava que sua taxa de sobrevivência seria maior se ele o seguisse. Foi então que uma luz ofuscante se acendeu de repente. Essa luz é... Do outro lado, o bispo ajoelhou-se diante de um grupo de pessoas vestidas de preto. Aquele sujeito com certeza usou poder mágico, deve ser descendente de um demônio. O poder sagrado é um poder concedido por Deus. Você está dizendo que Deus concedeu o poder divino a um demônio? A sala do Papa não pode concordar com sua declaração. Ao dizer isso, o cardeal o matou com uma faca. Isso é uma blasfêmia contra o sagrado. Nesse momento, o subordinado ao lado dele disse apressadamente: vou reorganizar a equipe de assassinato. Não precisa, o imperador vai pegar aquela criança de qualquer jeito. Se ele estiver na corte real, haverá muitas oportunidades. Podemos encontrar outra chance mais tarde. Definitivamente ele não vai escapar da morte desta vez. Mudança de cena. O menino santo está a caminho da família Joshua. Voltando alguns dias atrás, uma luz intensa brilhou de Rayleigh. Embora Joshua não seja um bom ambiente para criar crianças, você deve pensar que Joshua é uma família com apenas corpos de demônios e núcleos mágicos. A oração de sobrevivência desse sujeito é tão deslumbrante, em Joshua o mais valioso é apenas a carne do rei esqueleto. Ao ouvir isso, o menino sagrado ficou chocado. Meu corpo está realmente em suas mãos? Sem nenhuma dúvida, o menino santo decidiu ir para Joshua, então ele partiu em viagem rumo a Joshua. Afinal, aquele corpo foi temperado através de 1000 refinamentos, reunindo um poder mágico que pode rivalizar com os próprios deuses. Enquanto eu encontrar meu corpo, nível e coisas do tipo não são nada. E esta é a primeira vez que vejo uma luz tão forte, o que significa que seguir o tio para Joshua tem a maior taxa de sobrevivência. Nesse momento, os dois começaram a conversar. As forças do Papa, na verdade, querem eliminar o jovem mestre Isaac, porque Deus enviou uma profecia que dizia que ele tomaria o menino santo como filho, ou seja, para se tornar o próximo Papa. Assim, o Papa quer que seu próprio filho se torne o menino santo. O Papa, o clérigo de mais alto nível que pode usar as leis sagradas de nível 10, pode-se dizer que é o rei de todos os clérigos e cavaleiros santos, um ser no Sacro Império, que pode rivalizar com o imperador. Durante 100 anos, Barrett se especializou em produzir papas. Só de pensar em ter que entregar o cargo ao menino santo, eles devem estar furiosos. Foi então que o mordomo lentamente disse aos dois: Jovem mestre Rayleigh, entramos no território do Duque, mas há uma situação. Um grupo de pessoas bloqueou o caminho de todos. Sinto muito, vocês não podem entrar no território do Duque. Droga, esses caras não reconhecem o emblema da família Joshua? Foi então que uma voz ressoou. Claro que não podem entrar, porque vamos matar a criança que herdou o sangue da Santa Donzela. Ao ver isso, o menino santo ficou muito surpreso. São realmente demônios, mas ele não emitiu uma proibição de atacar territórios humanos? Parece que o novo rei demônio está por trás disso. Nesse momento, o demônio disse lentamente: escutem bem. Bem, o rei demônio Isaac nos ordenou matar a Santa Donzela e o menino santo. Se deixarem a criança, o rei esqueleto está disposto a poupar suas vidas. Justo nesse momento, um raio congelou no ar ao redor dos demônios. Você se atreve a dizer tais coisas à família exorcista de demônios Joshua? Parece que você está cansado de viver. Escute com atenção. Joshua existe para proteger todos os fracos e destruir o mal. Juramos que definitivamente vamos te destruir. Nesse momento, Rayleigh disse lentamente: Rei esqueleto astuto, empurrando seu subordinado para a morte, só para arrebatar um corpo.
No segundo seguinte, o grupo demoníaco atacou ferozmente a todos. Ao ver isso, um cavaleiro ao lado deles rapidamente segurou seu menino santo e desviou. Enquanto o menino santo estava confuso. O que está acontecendo? Quem está me suplantando? Momentos depois, o cavaleiro colocou o menino santo em um lugar seguro e criou uma medida de proteção para ele. Nesse momento, o menino santo tocou a barreira protetora e ficou pensativo. Essa é uma barreira que nem mesmo demônios de alto nível podem atravessar, nem podem entrar por fora nem sair por dentro. Já que é esse o caso, ative a magia de oração de sobrevivência. Abra, responda ao meu chamado, venha ser de vida mágico com personalidade observador. No segundo seguinte, um pequeno demônio apareceu na frente dele. Justo quando estava prestes a prestar homenagem ao menino santo, o menino santo cobriu a boca dele. Silêncio, os outros vão nos descobrir. Sussurro, uma magia de exploração de sabedoria. Porque o rei demônio não queria usar magia de exploração para analisar inimigos toda vez durante as lutas, então ele criou este pequeno. Agora não é hora de recordar, rapidamente explore os inimigos. No segundo seguinte, os olhos de Sussurro explodiram com um poder mágico vermelho. No nível atual, ele pode detectar inimigos no máximo em um raio de 100 metros. Logo ele chegou a uma conclusão. Há um total de 88 forças hostis, todas bestas demoníacas, mas não são páreo para você, mestre. Esses caras realmente querem ir à guerra com os humanos? Se a segurança aqui for reforçada, será problemático, será ainda mais difícil convocar subordinados. Nesse caso, tenho que lidar com todos eles antes que Joshua me descubra. Justo quando o menino santo estava prestes a usar magia de luz para destruir as bestas demoníacas, Sussurro gritou. As forças hostis estão diminuindo rapidamente, só restam 13 bestas demoníacas restantes. Nesse momento, Hel e os outros sentiram um poder mágico poderoso. Algo está se aproximando, todos formem uma formação defensiva. Enquanto isso, as bestas demoníacas pensaram que seus reforços haviam chegado, mas no segundo seguinte, uma sombra negra passou direto, eliminando instantaneamente todas as bestas demoníacas ao redor. Nesse momento, todos na cena estavam atônitos. Todas as forças restantes aniquiladas, demônio sombrio detectado. Naquele momento, o demônio sombrio disse lentamente: "Você se atreve a tocar meu rei com essas mãos sujas? Então, pague com a sua vida." Ao ouvir isso, o menino santo estava extremamente surpreso. "O que esse cara está fazendo? Você realmente se atreve a colocar meu rei no corpo de uma criança pequena?" No entanto, todos os outros não conseguiam entender o que ele estava dizendo de jeito nenhum. Parece que este cara descobriu que Isaac é o rei esqueleto e o seguiu o tempo todo. Nesse momento, Reli ordenou imediatamente: "Todos os cavaleiros, preparem-se para a batalha." Ao ouvir isso, o menino santo imediatamente ficou muito ansioso. "Demônios, não toquem na minha comida. Isso é um núcleo mágico altamente concentrado." Enquanto o demônio sombrio parecia interpretar algo errado, ele pensou que o rei demônio reconhecia sua existência. No segundo seguinte, ele se aproximou rapidamente do menino santo. Como não podia ver sua comida sendo morta, o menino santo ordenou ao demônio sombrio: "Quebre a barreira." "Sim, mestre." Em seguida, o demônio quebrou a barreira protetora com um único golpe. Na sequência, o menino santo mostrou um sorriso. "Ah, trabalhou duro, pare de bobagem, vai descansar primeiro." No segundo seguinte, o menino santo esgotou seu poder mágico e o transformou de volta em um totem. Nesse momento, todos os presentes estavam extremamente maravilhados. Esse cara transformou um demônio em um totem? Momentos depois, todos aplaudiram enquanto seguravam o menino santo. Esta é uma lei santa que só podem usar as santas donzelas e os cardeais. Mas Reli ficou de lado e ficou pensativo. Isso deve ser uma lei sagrada de... Mas por que parece que não há nenhum poder divino ao usar uma lei sagrada de tão alto nível? Mas o cavaleiro afirmou: "O que tem de estranho nisso? Só em uma crise se pode conhecer o potencial de uma pessoa, e o instinto daquele demônio sombrio não percebeu o perigo. Ouso dizer que o jovem mestre definitivamente tem algo extraordinário." Ao ouvir isso, Rayleigh não teve mais nada a dizer. Mas por que especificamente uma criança? Todos os meninos nascidos na família Joshua estão amaldiçoados pelo Rei Esqueleto. Foi então que o capitão disse: "Como capitão dos Cavaleiros Azuis, devemos proteger o futuro de Joshua e a segurança do jovem mestre." Ao ouvir isso, Rayleigh mostrou um sorriso. "Estou pronto." Na verdade, ele tinha medo da maldição do Rei Esqueleto. Este menino definitivamente fará o nome da família Joshua ainda maior. "Isaac, vamos pra casa. Eu, seu tio, vou te ensinar muitas coisas. Você tem as qualificações para se tornar um excelente cavaleiro santo?" Nesse momento, o menino santo estava muito sem palavras. "Não se preocupe, o tio definitivamente fará seu nome ressoar por todo o continente." Momentos depois, todos retornaram à residência do Duque Joshua. O edifício incrivelmente majestoso apareceu diante do menino santo. Isso o deixou atônito. "Vocês matam demônios como loucos. No entanto, vivem em uma casa luxuosa. Que vida. Quando eu lidava com demônios, eles sempre viviam no limite." Até Sussurro expressou concordância. Vender aquela estátua provavelmente construiria 10 castelos do rei demônio. Foi então que Rayleigh fez um gesto para o menino santo olhar para fora. "Você também se tornará um deles quando crescer, fazendo de matar o Rei Esqueleto seu objetivo final." Ao ouvir isso, o menino santo ficou muito surpreso. "O que vocês estão ensinando, crianças?" "Mas não importa," pensou Isaac. "Desde que vim para o Sacro Império, só preciso controlar o Imperador e transformar este lugar no meu império." Então ele fez Sussurro explorar os arredores, só para descobrir que havia dezenas de milhares de núcleos mágicos na casa.
Quantos demônios eles mataram? Justo quando Reli estava prestes a levar o menino santo de volta ao quarto, o mordomo disse que o quinto jovem mestre havia ordenado enviar o jovem mestre Isaac para o anexo. Ele disse que o jovem mestre não podia entrar no edifício principal. Ao ouvir isso, Reli ficou muito furioso. Na verdade, enviar a criança para um lugar tão amaldiçoado, o irmão mais velho realmente está criando problemas do nada. Foi então que Sussurro declarou que todos aqueles núcleos de poder mágico estavam no anexo. Então o menino santo lutou para ir ao anexo. Nesse momento ouviu-se uma voz. Eu não ordenei que aquela criança fosse para o anexo? Você está brincando de ter um membro direto da família vivendo em um anexo usado por rufiões? Isso é realmente ultrajante. Você acha que eu não sei o motivo pelo qual você, irmão mais velho, jogou Isaac no anexo? Quer marcá-lo com a marca da maldição, fazendo-o perder a qualificação para ser herdeiro? Ao ouvir isso, o menino santo ficou surpreso. Isso é demais. Eu estava planejando acabar com esta família e me tornar o papa e finalmente me vingar desses malditos deuses. Não seja ridículo, esses demônios já começaram a sair e pegar este pequeno, obviamente ele foi amaldiçoado. Mas o capitão não concordou com a opinião dele. O fato de os demônios estarem mirando no jovem mestre indica que ele é muito importante. O jovem mestre tem o poder divino do menino santo. Que interessante, já que você diz que ele é o menino santo. Então deixe-me ver o poder dele. Que tal isso? Permita que esse chamado menino santo reviva esta árvore murcha da cabeça da família, Aisha. A árvore sagrada que morreu por estar enredada por aura demoníaca. Afinal, ele é o candidato a menino santo que você mencionou. Justo nesse momento, o menino santo pareceu descobrir. Então ele lançou Sussurro em direção à árvore. No segundo seguinte, os dois mostraram expressões de extremo espanto, porque a árvore sagrada morta realmente reviveu. Isso assustou muito os dois. Afinal, esta árvore não havia mostrado sinais de reviver, mesmo com a lei santa de purificação. O que eles não sabiam era que o Rei Demônio tinha acabado de fazer Sussurro absorver todo o poder mágico restante nas raízes da árvore. Poderia ser obra do jovem mestre? Nesse momento, todos os presentes se sentiram muito emocionados, enquanto Gaol estava muito irritado. Você deve ter pegado emprestado o poder da santa, e depois disfarçou como se fosse uma conquista daquela criança. Não esperava que a família de Melissa já estivesse tão bagunçada, esse cara é simplesmente uma versão masculina de Melissa. Será que são meio-irmãos? Ele se parece um pouco com aquele papa sinistro. No segundo seguinte, os dois começaram a discutir entre si. Quem sabe se ele realmente é filho do irmão mais velho? Ao ouvir isso, Reli imediatamente o socou. Ao ver isso, o menino santo estava muito feliz. Esse tipo de família dispersa será facilmente devorada por ele. Mas, logicamente falando, se esta família acabar, você também não vai acabar, mestre. Momentos depois, a família realizou uma reunião familiar. Após uma discussão intensa, a subdiretora da família, Hannah Joshua, falou: Reli decidiu que esta criança seja criada pelo ramo colateral, mas por que você o trouxe de volta para a casa principal? É uma pena que papai não esteja aqui. Quero dizer a ele que o neto mais velho de Joshua, Isaac, reviveu a árvore sagrada. Ao ouvir isso, todos os presentes ficaram extremamente surpresos. Nem mesmo o chefe da família conseguiu resolver. Como essa criança pequena conseguiu resolver? E o mais importante, não há provas. É isso mesmo, reviver a árvore sagrada requer uma grande bênção. Nesse momento, o menino santo lentamente abriu os braços, então todos mostraram expressões de incredulidade. Esta é a aura da madeira sagrada. Todos vocês olhem com atenção, vejam se eu tenho ou não este poder. Nesse momento, todos os presentes estavam incrivelmente surpresos. Será que o poder mágico da árvore sagrada foi resolvido por um simples infante? Embora a técnica sagrada de exorcismo possa eliminar o poder mágico, ela poderia potencialmente matar a árvore sagrada. Ao ouvir isso, Gal estava maravilhado. Como uma criança tão jovem poderia possuir essa habilidade? Justo então, Reli exclamou que Isaac dissipou a magia da técnica sagrada por instinto. Algo que não pôde ser resolvido em 70 anos foi facilmente solucionado por uma criança que ainda a mama. Bobagem, uma criança que nem consegue falar realizando um exorcismo? Você realmente acredita em tamanho absurdo? Nesse momento, Gal disse com raiva. Em resposta, Reli declarou imediatamente: Anciãos, por favor me escutem. Esta criança se tornará um menino santo, poderia até se tornar o Papa. Este menino definitivamente derrotará o Rei Esqueleto. Ao ouvir isso, Ena revelou um sorriso sinistro. Você está procurando encrenca. Já que está tão certo, vamos fazer um teste. Solicito usar o cofre do tesouro sagrado. Enquanto isso, na Floresta Negra, a noroeste do Santo Império de Hera, o chefe da família azul tinha acabado de lidar com um grupo de monstros. Nesse momento, um subordinado veio informar a situação. Saudações ao chefe de família. O chefe de família interino solicita usar o cofre do tesouro sagrado. Eu não disse que o salão do Papa não pode usá-lo? Não é o salão do Papa, mas sim seu neto quem reviveu a árvore sagrada. O chefe de família interino quer confirmar se essa criança é realmente o menino santo. Ao ouvir isso, o chefe de família ficou chocado. Você está brincando, como poderia haver um menino santo na minha família? A pessoa que fala é o chefe da família Joshua, Eli Joshua. Além das candidatas à donzela sagrada, qualquer um que entrar morrerá. Diga a ele para não fazer isso. Teimoso. Justo então ouviu-se uma voz. Deixe-o usar. O menino se chama Isaac, certo? Capaz de reviver a árvore sagrada, esta criança tem bom potencial. Esta pessoa é a matriarca da família Joshua, a antiga santa, Melissa Joshua. Mas se formos abrir o cofre, então temos que descartar todos os candidatos a menino santo. Mas se uma criança de outra família obtiver o melhor tesouro do cofre, seria terrível. Na verdade, espero que alguém consiga tirá-lo. Nenhuma santa na história conseguiu levá-lo.
Com isso, poderíamos rastrear o Rei Esqueleto e matá-lo. Mas para que consigam, precisamos oferecer uma recompensa generosa. Transmita minha mensagem. Qualquer criança que obtiver o tesouro receberá uma recompensa que nem mesmo o Papa pode obter, sem mencionar a relíquia da família Joshua que passou por gerações de santas donzelas. Vou ensinar técnicas secretas. Diga ao chefe de família interino que passarei todo o conhecimento para essa pessoa. O tesouro sagrado tem guardado técnicas e objetos sagrados por milênios, com gerações de donzelas sagradas gerenciando tudo isso. A família Joshua é essencialmente a proprietária do tesouro, mas só crianças menores de 10 anos podem entrar. Por isso, o armazém de tesouros é usado para a famosa cerimônia de pegar objetos das candidatas a donzelas sagradas. A habilidade de uma santa é calculada pelo tesouro que a criança consegue obter, mas é um lugar perigoso, onde até as candidatas a santa poderiam. Após baixas consecutivas, o local foi completamente selado, sem chance. Então, nosso mestre pode pegar o tesouro da santa donzela e voltar vivo? Nesse momento, o santo menino respondeu lentamente. Claro, estou ansioso por isso, mal posso esperar. Afinal, o corpo físico do Rei Esqueleto está guardado lá na abóbada. Nesse exato momento, o capitão pegou o santo menino. Jovem mestre, você deve estar esperando por isso com muita ansiedade, não é? A matriarca abriu a abóbada para todos os candidatos a santo menino. Nesse momento, os filhos das 5 grandes famílias virão pra cá. Embora aquele papa azarado também venha, você definitivamente vai ganhar, jovem mestre. Ao ouvir isso, o santo menino ficou muito satisfeito. Afinal, ter mais pessoas entrando distrairia a atenção, permitindo-lhe recuperar seu corpo físico. Enquanto isso, Helly levou o santo menino e disse lentamente: Isaac, você deve ter muito cuidado. Demônios capturados de batalhas passadas estão guardando lá dentro da abóbada. Mas o santo menino não mostrou preocupação. Se são demônios capturados, o nível deles deve ser inferior a 6. Posso eliminá-los com uma única onda de pressão, mas as palavras seguintes o surpreenderam. Demônios de nível 8 não são fáceis de lidar, mas o dragão de nível 9 parece ser o mais difícil. Parece que todo mundo na família Joshua pirou de vez. Que loucura! Ter dragões numa cerimônia de pegar objetos para bebês? Isso é razoável, gente. No entanto, isso deveria ser fácil para o mestre. Nesse momento, o santo menino não pôde evitar tremer. Quando ainda era o rei demônio, ele havia enganado toda a raça de dragões. E eles têm uma memória e tanto. Eles poderiam descobrir a alma dele. Se for assim, então não há outra maneira. O armazém de tesouros tem bestas mágicas de nível 8 e 9. Com a força atual dele, só consegue lidar com o nível 6. Para lidar com eles, primeiro ele deve ir ao lugar de Joshua, que está cheio de núcleos de poder mágico. Então vamos esvaziar o anexo. Depois que o santo menino decidiu esvaziar o anexo, ele ficou no quarto lendo livros. Whisper estava muito surpreso. Mestre, por que parece que você foi exorcizado? Porque eu estava lendo livros sobre técnicas sagradas de exorcismo. Ora, se eu soubesse como usar o poder divino, poderia aprender técnicas sagradas instantaneamente. A teoria por si só não pode me dar nenhuma sensação real. Nesse exato momento, Helly levantou o santo menino. Você parece muito cansado, meu pequeno. Em seguida, ela usou uma técnica sagrada de recuperação nele. Enquanto esperava que o Helly usasse técnicas sagradas de ataque, o Whisper o lembrou. Vamos para o anexo mais tarde, então não pode deixar que eles fiquem aqui. Então, para espantar os dois, o santo menino imediatamente fingiu dormir, como um anjinho. Enquanto isso, Helly instruiu o capitão. Este é o totem que a Isaac fez pela primeira vez. Por favor, mantenha-o em segurança. Ao ouvir isso, o santo menino se sentiu bastante impotente. Levaram meu totem, como é que eu vou absorver poder mágico agora, hein? Momentos depois, enquanto o santo menino se preparava para rastejar até o anexo, Whisper lhe disse: Esta porta foi fechada e com técnicas sagradas. Droga, não posso montar em Whisper, nem posso usar magia, ou as coisas vão se complicar muito, muito mesmo. Justo quando ele se perguntava o que fazer, no segundo seguinte uma figura abriu a porta do quarto. O recém-chegado era o filho de Gabble, o candidato a santo menino da família Joshua, Shuri Joshua. Esse pirralho é meu competidor? Um totem que nem um gênio como eu consegue fazer. É impossível para esse pirralho conseguir. Que piada. Então, o poder divino se reuniu na mão dele. Ele queria dar uma boa lição em Isaac com técnicas sagradas, mas no segundo seguinte, o santo menino o atingiu com força com magia. Finalmente encontrei minha montaria. Esse cara se parece tanto com Gabble, deve ser o filho dele. Inclusive, tentou me atacar e usar técnicas sagradas em mim. Então esse cara merece uma surra, e das boas. Sem hesitar, o santo menino imediatamente controlou a garrafa de leite e a lançou em Shuri, mas no segundo seguinte, Shuri usou uma técnica sagrada protetora para desviá-la instantaneamente. Ao ver isso, o santo menino ficou muito surpreso. Esse cara realmente consegue usar técnicas sagradas defensivas de nível 3. Que coisa. Não se surpreenda tão cedo. Agora vem a técnica sagrada de ataque de nível 3, Luz Sagrada. Então, inúmeras bolas de luz voaram em direção ao santo menino, mas ele revelou um sorriso. Obrigado pelo presente, que maravilha! Em pouco tempo, o santo menino devorou instantaneamente a luz sagrada, e então criou uma técnica sagrada defensiva ainda maior. Ao ver isso, Shuri ficou muito surpreso. Como essa técnica sagrada defensiva pode ser tão grande assim? Então, a técnica sagrada defensiva se transformou instantaneamente em inúmeras bolas de luz. Quando o santo menino levantou a mão, inúmeras bolas de luz voaram em direção aos arredores de Shuri. Nesse momento, o Whisper estava muito desconcertado. Embora essa sensação seja ótima, mestre, está realmente tudo bem em matar um descendente direto, assim do nada? Não seja ridículo, eu nem estava mirando nele. Você não consegue acertar nada, por que tenta me assustar? Justo quando estava prestes a repreender Isaac, no segundo seguinte, uma sombra negra apareceu atrás dele. Você se atreve a levantar a mão contra o meu rei? Está procurando a morte, por acaso?
Ao ver isso, Shuri imediatamente caiu no chão de medo. O que você está fazendo? Já está com tanto medo assim? Venha rápido e seja minha montaria. Depois que o Santo Menino disciplinou severamente Shuri, agora ele estava montando em Shuri em direção ao anexo. Embora Shuri quisesse resistir, temendo o demônio escuro, teve que vir a contragosto para o anexo. Momentos depois, ele levou o Santo Menino ao que era conhecido como a Mansão Fantasma, o segundo anexo de Joshua. Ele estava com muito medo nesse momento. Esse cara está louco, por que me trazer para um lugar assim, meu Deus? Mas o Santo Menino, em um sussurro, revelou um sorriso. Afinal, os núcleos de poder mágico armazenados aqui poderiam proporcionar ao Santo Menino um poder mágico que levaria décadas para obter uma pichincha. Então, sob a ameaça do demônio escuro, Shuri entrou muito a contragosto no anexo. Nesse exato momento, o menino sagrado pareceu perceber algo. Até Whisper notou que todo o edifício estava selado e havia uma forte barreira na porta. Então, o menino sagrado dirigiu Shuri para se aproximar de um retrato, com um plano em mente. Na verdade, era um retrato dos chefes de família históricos. Nesse momento, Shuri estava muito desdenhoso. De fato, você está pensando na posição de chefe de família, mas é inútil, porque eu serei o próximo chefe de família, pode apostar. No segundo seguinte, o Santo Menino lançou a garrafa de leite e quebrou o retrato. Ao ver isso, Shuri imediatamente arregalou os olhos. Você está brincando? Esses são nossos antepassados através dos séculos, que absurdo. Quem mandou eles colocarem uma barreira no retrato? Este resultado é completamente culpa deles. Então, o Santo Menino se dirigiu a um armazém, rolando. Então ele fez um gesto para Whisper fechar a porta do armazém. Droga, o que você está tramando agora, hein? Ao ouvir isso, o Santo Menino mostrou um sorriso. Crianças pequenas não precisam saber. Momentos depois, o Santo Menino sentou-se no chão e começou a absorver o poder mágico circundante. Enquanto isso, Rayleigh e outros os estavam procurando, seguindo o som. Shuri, por que você está aqui? Não te disse pra absolutamente não vir ao anexo? Você sabe que este é um território proibido, e se atreve a trazer Isaac pra cá. Muitas pessoas te viram levando Isaac correndo pra este lugar, e foram encontrados rastros de técnicas sagradas de ataque no quarto de Isaac. Que absurdo. Tudo isso foi feito por você, não foi, Shuri? Justo quando Shuri estava prestes a explicar, um som de choro veio de trás da porta, e depois que Rayleigh abriu a porta, encontrou Isaac chorando atrás da porta. Felizmente, está tudo bem, embora assustado, não há problema. Então, Rayleigh olhou para Shuri com ferocidade. Shuri, você deveria sentir vergonha, que papelão! Enquanto isso, o Santo Menino mostrou uma expressão extremamente astuta. Graças a você, comi muito bem. Ao ver isso, Shuri imediatamente desmaiou de raiva. Não esperava que o poder mágico aumentasse tanto, obter poder mágico de uma vez, isso levaria pelo menos 100 anos de cultivo. Uma loucura. Com este poder mágico posso usar esse plano de batalha. A cena mudou. E agora Rayleigh estava apresentando alguém ao Santo Menino. Esta é a pessoa que vai cuidar de você a partir de agora. O nome dela é Acilie, Cavaleira Santa Imperial Joshua Acilie Large. Até o fim da minha vida servirei ao jovem mestre Isaac com todo o meu coração. Pode ter certeza. O Santo Menino estava muito desconfiado. Será que foi por causa do incidente da última vez que enviaram alguém para me vigiar, hein? Então ele fez uma careta imediatamente. Não preciso do seu serviço. Mas ela se sentiu atraída por essa expressão fofa. O Santo Menino estava bastante indefeso. Nesse exato momento, Rayleigh tirou um anel do peito. Este é um presente do meu tio para você, Isaac. Ao ver isso, ambos ficaram muito confusos. Isso foi encontrado na rua? Realmente dar isso quebrado para um bebê como anel de aniversário? Que absurdo. Nesse momento, Acilie o reconheceu imediatamente como um tesouro da Santa Donzela, um item valioso. Ao ouvir isso, o Santo Menino começou a refletir. Então é verdade, o anel usado pela Santa Donzela quando lutou comigo, o antigo anel que contém pequenos milagres de Deus. Há um forte poder divino dentro, embora só possa ser usado uma ou duas vezes, eu sei como modificá-lo, e pela expressão daquele tio, este deve ser o anel real, sem dúvida. Momentos depois, Gold mostrou uma expressão extremamente servil. Caramba, as coisas estão ficando cada vez mais problemáticas, que complicação! Anteriormente, para evitar que o Santo Menino recebesse bênçãos, ele danificou o dispositivo de bênçãos na abóbada. Inesperadamente, o Museu do Tesouro realmente entregou o tesouro da Santa Donzela. Originalmente, Gold também queria conseguir um para Shuri, mas indicou que Shuri tinha a bênção do Papa, então não precisava disso. Nesse momento, Gold disse lentamente: se você quer dar um presente, dê algo melhor, não dê esse tipo de antiguidade, por favor. Então ele tirou um anel do peito. Este é um objeto abençoado pelo Papa. Amanhã, ao entrar na abóbada, isso definitivamente vai te ajudar, pode ter certeza. Este é um objeto valioso, que Rayleigh absolutamente não pode obter. Mas no segundo seguinte, o Santo Menino deu um forte golpe na cabeça de Gold. Essa coisa tem o cheiro desagradável do Papa, que nojo. Então, ele o jogou na água. Nesse momento, Rayleigh estava muito surpreso. Não esperava que Isaac escolhesse o presente que eu dei. Enquanto isso, a multidão procurava o objeto precioso, mas nunca o encontrariam porque o Santo Menino usou magia para aumentar o peso dele. No entanto, ele ainda ordenou a Whisper que o recuperasse à noite. Afinal, o valor daquele anel era bastante alto, uma fortuna. Nesse momento, Gold estava muito zangado. Esse cara realmente jogou um objeto tão valioso fora? Não importa. De qualquer forma, esse garoto não pode usar o anel antigo. Afinal, requer absorver o poder divino de mais de 20 pessoas para usá-lo, o que é absolutamente impossível e uma loucura. E ele estava muito curioso. Há 10 participantes nessa cerimônia de pegar objetos? A cena mudou, e logo foi o dia da cerimônia de pegar o objeto. Nesse momento, a Acilie estava muito feliz em participar. Há um total de 148 crianças santas. Além de servos e nobres, mais de 4.000 pessoas. Que multidão!
Todas as famílias do cais participaram. Também vieram dezenas de famílias marquesas. Ouvi dizer que até a família real enviou um santo menino. Isso é incrível, não é? E Whisper estava muito surpreso. Não era para ser um santo menino descido do céu? Por que há tantos candidatos a santo menino, meu Deus? Até Reli estava um pouco confuso. É além da imaginação. Pensei que todos pensariam que é uma armadilha e ninguém participaria. Nesse exato momento, o Conde Simont H entrou de repente no quarto. Simont, você veio tão bem? Um evento que abala o Império, todas as famílias participarão. Quando ouviram que um garoto da fraca família Joshua também participaria, todos acreditaram que definitivamente não era uma armadilha. Então todos decidiram participar, sem pensar duas vezes. Além disso, a matriarca da família Joshua usou isso como recompensa. Como eles poderiam não vir, não é mesmo? Ouvi dizer que o Papa também chegou aqui. Ao ouvir isso, Rayleigh custou a acreditar. Como a família do Papa poderia vir? Enquanto os dois discutiam sobre o Papa, no momento seguinte o Papa apareceu diante de todos. De fato, a sabedoria dos sábios está correta. É na verdade Berit Cardinal, um garoto da fraca família Joshua, quem realiza uma cerimônia de pegar objetos. Que surpresa! Espero que o menino da família possa trazer algo da abóbada para salvar as aparências. Só tenho curiosidade pelo santo menino da família Joshua, embora não pareça que eu veja essa criança. Esta é uma oportunidade rara. Desejo que o candidato a santo menino de Joshua possa elevar o nome de Joshua a um nível superior, com certeza. Nesse momento, Rayleigh não pôde evitar suar frio. Esta é uma conspiração do Salão do Papa, por acaso? Na semana passada só havia 25 candidatos a Santo Menino, mas esta semana de repente aumentou para 148. Todo mundo quer que seu filho seja o Santo Menino. Colocar essas crianças na abóbada os tiraria da competição, sem dúvida. Aproveitando o caos, eles poderiam até estender suas mãos malvadas. Se for assim, Isaac estará em perigo. Os garotos nascidos na família Joshua, além de serem atraentes e terem uma boa reputação familiar, não têm outro uso, coitados. Mas para aqueles que querem obter os excelentes genes da família Joshua e aqueles que desejam se congraciar com a família do Papa, que detesta a família da Santa Donzela, os homens da família Joshua são a presa mais cobiçada. Eles frequentemente fazem pequenas brincadeiras com os filhos da família Joshua. Embora não possam matá-los, devem fazer com que não possam fazer nada. Por exemplo, colocando veneno sagrado na água potável deles, tornando o motivo de chacota diante de todos. Que maldade. Nesse momento, Isaac estava desfrutando de água potável com veneno sagrado. Este sabor é realmente bom, uma delícia. Ao ver isso, todos os presentes estavam extremamente surpresos. Quanto esse cara já bebeu, e ele estava gritando freneticamente que não era suficiente. Nesse momento, todos ficaram atônitos. Não havia laxante na garrafa de água? Como é que não o afeta em nada? Que estranho. Nesse momento, Shuri ao lado dele se sentiu muito envergonhada. Por que esse cara gosta de beber água com droga? Então ele se aproximou lentamente de Isaac e disse: Não envergonhe a família Joshua, você nem consegue dizer qual água foi drogada. Que vexame. Dizendo isso, Shuri lhe entregou uma garrafa de água sem drogas. Ao ver isso, o santo menino imediatamente espirrou a água no rosto. Não bebo água sem drogas de jeito nenhum. Então ele pediu a todos pela água drogada. A minha tem veneno sagrado. Ao ouvir isso, o santo menino se emocionou ainda mais. Sem pensar duas vezes, ele começou a pegá-la. Nesse ponto, Shuri ficou sem palavras. Justo então, ouviu uma voz. Está este menino se sacrificando, Kina, Berito. Por que esse cara está aqui? Não ouvi dizer que a família do Papa também enviaria alguém para participar, que estranho. E todos estavam desconcertados. Por que alguém da família do Papa entraria na abóbada da Santa Donzela? Desta vez, definitivamente vamos ganhar, sem dúvida. Parece que este é o que foi designado internamente como o verdadeiro santo menino. Mas a família do Papa Barret pode produzir uma cor de cabelo tão pura assim? Nesse momento, Kina disse lentamente. Não é estranho que a família do Papa entre na abóbada da Santa Donzela. A família do Papa é a chefe de todo o clero. Então, claro, a abóbada da Santa Donzela também pertence à família do Papa. Só estou aqui para pegar o que me pertence. Enquanto isso, Isaac o estava observando de lado. Esse cara fala com tanta arrogância, de fato, alguém da família do Papa, mas este menino é simplesmente um monstro, que coisa. Só em termos de poder divino ele já superou o bispo. Mas ele ainda é o candidato número 0 para o santo menino mesmo? Justo então, Kina disse lentamente. Como um menino tão pequeno pode ter resistência ao veneno? Deve ser o poder da Santa Donzela o protegendo. Ele, dizendo isso, começou a utilizar técnicas sagradas de desintoxicação para desintoxicar Isaac, e Isaac entendeu suas intenções imediatamente. Esse cara está tentando me usar para mostrar suas habilidades. Que audácia! Então ele deu um soco em Kina sem piedade no rosto. Ao ver isso, todos os presentes ficaram atônitos. O poder divino realmente desapareceu. Como esse cara pôde contra-atacar meu poder divino? Poderia ser mais forte que eu. Droga, apenas um inseto da família Joshua, que insolência. Justo quando o conflito entre os dois estava prestes a explodir, no segundo seguinte, Shuri rapidamente levou Isaac embora. Ao ver isso, Kina também não pôde perder a compostura, por isso teve que escolher ir embora. Filho de Joshua, desejo-lhe sucesso, trazer de volta qualquer coisa salvaria a reputação de sua família. Mas o tesouro mais precioso da abóbada é meu, só meu. As pessoas de Joshua não podem se aproximar do corpo físico do rei esqueleto. Ao ouvir isso, Isaac se enfureceu imediatamente. Que diabos esse cara está dizendo? O que aconteceu com o corpo do rei esqueleto, afinal? A matriarca disse: quem trouxer de volta o corpo físico do rei esqueleto, ensinaremos habilidades especiais pessoalmente. Maldita seja, Melissa, você realmente está brincando com o meu corpo físico, que audácia. Antes que a cerimônia de pegar objetos começasse, o santo menino estava profundamente pensativo.
um corpo que acumulou poder mágico por centenas de anos. Se eu pudesse obter o corpo, alcançaria instantaneamente o nível 10, sem esforço, e ele estava muito insatisfeito. Esses caras só querem o corpo dele, roubá-lo agora é impossível, vamos nos livrar desses problemáticos. Nesse momento, um ancião estava explicando a história da abóbada a todos, mas o santo menino planejava ir embora antes. Com um forte estrondo, todos ficaram atônitos, porque Isaac se dirigia apressadamente para a abóbada com passos rápidos. Ao ver isso, o ancião estava muito preocupado. Essa área é proibida. Se você entrar lá, todas as armadilhas de toda a abóbada serão ativadas. É um perigo. Ativado, parem esse cara rapidamente. Do outro lado, no salão de banquetes da mansão da família Joshua, a Celia estava muito preocupada, esperando que o jovem mestre estivesse são e salvo. Nesse momento, o mordomo disse lentamente: conectem-se com o interior da abóbada, agora. 3 familiares nos seguem, logo saberemos a situação lá dentro. Atualmente, a primeira porta da abóbada está aberta, e os candidatos a Santo Menino estão passando um após o outro, sem parar. Atualmente, Armin H está em terceiro lugar. Em segundo lugar, Shuri Joshua. Em primeiro lugar, está Isaac. Não pode ser, esse é Isaac Joshua, que loucura. Enquanto isso, o ancião perseguia Isaac sem descanso. Há armadilhas por toda parte. Com um bang, o ancião ficou imediatamente atordoado por uma armadilha, e os que o seguiam caíram em armadilhas uma após a outra. Nesse momento, Shuri estava muito insatisfeita. Por que você entrou e causou uma bagunça tão grande assim? As provas do tesouro já são perigosas, e agora ainda tem que desviar de armadilhas que detonam os intrusos. Pouco depois, o menino sagrado chegou ao segundo ponto de controle, e Whisper estava super feliz. Graças ao mestre por absorver o núcleo de poder mágico no anexo, eu também fui aprimorado em um nível. Então, posso te usar mais, vai lá e pega aquele cara rapidinho. Enquanto isso, aos olhos de todo mundo, Shuri estava flutuando no ar. Será que a família Joshua já contou o método para passar antes? Droga, isso aqui não está voando por vontade própria, não. Então, Whisper levou Shuri até o menino sagrado. Shuri estava bem insatisfeita. Embora eu não saiba como você passou na prova do primeiro ponto de controle, mas a partir do segundo, cometer erros vai causar problemas de verdade. Antes que Shuri pudesse sequer começar a explicar, o menino sagrado lançou imediatamente um ataque mágico de raio contra ele. Que chato, você só precisa me dizer o que tem no segundo ponto de controle. Para entrar no segundo ponto de controle, você não pode de jeito nenhum atacar os inimigos. E o menino santo ficou confuso. Por que a gente não pode atacar os inimigos? É assim que se completa o segundo ponto de controle. Aconteça o que acontecer, é só aguentar por 3 minutos sem atacar. Clichê, né? Que programa? Não é só testar a paciência, se você não atacar, pode passar. Então aguentar por 3 minutos não é grande coisa. Quando o menino santo abriu lentamente a porta, no segundo seguinte uma voz soou. Bem-vindo ao ponto de controle do coração pacífico, mantenha a calma sem hesitar, eu te guiarei para a luz. Do outro lado, Kino caminhava no fim da equipe com um grupo de pessoas. Não precisamos nos arriscar pegando caminhos perigosos, que esses escudos humanos limpem as armadilhas pra gente primeiro. E não se esqueça, tem 2 demônios de nível 8 guardando o segundo ponto de controle. De qualquer forma, quem entrar primeiro vai ficar bloqueado na entrada. Olha só, a prova já começou. Enquanto isso, uma divindade apareceu de repente na frente de todo mundo, mas no segundo seguinte foi instantaneamente morta pelo Filho Santo com um ataque de magia de raio. Ao ver isso, Shuri fez uma expressão extremamente surpresa. Droga, isso é terrível. Você é simplesmente um maluco ver aquela cara repugnante da divindade conseguir aguentar por 3 segundos já é tempo demais. Enquanto isso, um enorme boneco apareceu na frente de todo mundo. Aqueles que não entendem a paciência receberão castigo divino. Neste momento, Shuri estava morrendo de medo. É o fim. Estou definitivamente morto. Mas o menino santo ao lado dele já tinha reunido o poder mágico. Quando ele de repente soltou magia de relâmpagos, penetrou imediatamente no peito do boneco. Isso assustou muito Shuri. Um boneco tão grande foi morto assim, fácil. O que há de errado com esse cara? Depois que o menino santo acabou com o boneco gigante, ele estava profundamente concentrado. E não é essa uma besta mágica de nível 8? Só pode estar de brincadeira, esse golem parece ter sido feito com magia por um dos meus subordinados, os demônios mais de elite do Rei Esqueleto, a magia exclusiva de um certo demônio dos 14 demônios do domínio. Droga, na verdade servindo como porteiro, um Joshua ou isso está relacionado ao meu corpo físico? Não, preciso confirmar isso pessoalmente. Bem nessa hora, ouviu-se uma voz. Eu não esperava que o garoto da família Joshua pudesse ser útil. Eu sabia, a família Joshua com certeza conhece o método para passar. Quem falava era o terceiro filho do Duque Zeppet, Nazer Zeppet. Muito obrigado por resolver o problema do porteiro pra gente. Espera, eles não teriam entrado primeiro para armar armadilhas, teriam? Eu não esperava que a família Joshua fizesse algo tão desprezível. Shuri, você também está nessa junto com eles? Ao ouvir isso, Shuri parecia confusa. Isso não tem como explicar. Todos vocês viram essa criança evitar todas as armadilhas. Deve ser o objeto no peito dele que funcionou. Deve ter algo escondido dentro deste anel. Com isso, a gente consegue evitar todas as armadilhas lá na frente. Neste momento, Shuri estava muito intrigada. Por que esse cara não está fazendo nada? Ele não parece alguém que deixaria os outros pegarem as coisas dele tranquilamente. Pouco depois, Niciele conduziu todo mundo lentamente para a frente. A gente da família Joshua não deveria participar. O corpo físico do Rei Esqueleto que gerações de santos não conseguiram tirar, eu, o terceiro filho do Duque Seped, com certeza vou tirar. Enquanto ele caminhava com confiança para frente, no segundo seguinte, de repente surgiu um fogo furioso, lá em cima.
Shuri estava muito surpresa. O que está acontecendo? E o Menino Santo já tinha planejado há muito tempo usá-los como isca. Pouco depois, Shuri levou Izaki ao segundo ponto de controle do cofre. Parece que as armadilhas no segundo ponto de controle foram eliminadas. Mas por que eles me seguem e admiravam tanto lá Menino Santo? O que Niceberg pegou foi um anel antigo. A gente da família Joshua com certeza não faria coisas tão vergonhosas. Neste momento, Shuri estava pensando: você devia correr rapidinho. Essa criança é um monstro mais terrível que os demônios. Nesse momento, uma voz soou. Se realmente existe um menino santo, você deveria ser como você, pequeno jovem mestre da família Joshua. Olá, sou o segundo príncipe do reino de Júlio, Paris Júlio. Júlio não é o reino localizado a leste de Hera? Ouvi dizer que o príncipe daquele país recebeu a bênção de Deus. Parece que esse garoto é meio útil. Nesse momento, Shuri lembrou Izaki. Chegamos à porta do terceiro ponto de controle. Naquele instante, uma figura apareceu lentamente na frente de todo mundo. O terceiro ponto de controle é o de repensar. Vamos ver a coragem e a consciência de vocês. Ao ver isso, várias pessoas por perto estavam super contentes. Felizmente não seguimos Nazer, mas sim ele. O corpo físico do rei esqueleto é nosso. Neste momento, a voz do porteiro soou de novo. A prova é simples. Derrotem-nos e alcancem a glória. Neste momento, Izaki olhou para o porteiro e ficou pensando. Será que este porteiro... Eu sabia. É como eu suspeitava, que interessante. Então, o menino santo apontou para um jovem por perto. O julgamento de Izaki está correto, ele está mentindo. O primeiro ponto de controle é o ponto de controle de escolha. Izaki correu feito louco. O segundo ponto de controle é o ponto de controle do coração pacífico. Izaki não aguentou. O terceiro ponto de controle é o ponto de controle de repensar. Reconsiderar. Essa frase é uma pista para refletir sobre o que aconteceu nos primeiros e segundos pontos de controle. Parece que a gente não pode de jeito nenhum atacá-los. Bem nessa hora, Izaki levou todo mundo para caminhar para um lado. Mesmo que seja como um demônio. Afinal, ele é um descendente da família da Santa Donzela. Joshua, será que ele herdou um pouco do caráter gentil da Santa? Talvez eu tenha interpretado Isaac mal antes. No segundo seguinte, Isaac de repente usou magia para atacar o porteiro. Ao ver isso, Shuri estava muito confusa. Enquanto isso, o porteiro disse irritado: você respondeu incorretamente. Em seguida, ele lançou um ataque em todo mundo por perto. Em pouco tempo, os arredores viraram uma bagunça. Qual é? O que está acontecendo? Será que é mais uma das suas travessuras? Mas Isaac mostrou um sorriso. Candidatos a menino santo acreditando casualmente nas palavras dos outros é realmente muito estúpido. Aquilo era só um boneco mentiroso feito pelos 14 demônios do domínio usando magia. Deixem esses caras provarem o amargor da vida. Nesse momento, o boneco começou a atacar indiscriminadamente todo mundo, mas Isaac e os outros já tinham se escondido usando técnicas de transparência sagrada de nível 6. Essa é a bênção que o tio ele disse para ele usar em momentos críticos, foi usada no momento mais apropriado, na hora certa. Enquanto isso, o príncipe expressou gratidão ao menino santo. Obrigado por usar a técnica sagrada de transparência em mim. Nesse momento, o menino santo jogou o anel para o príncipe. Será que isso está preparado para mim, que não estou acostumado a lutar com demônios? No segundo seguinte, o anel drenou instantaneamente o poder divino do príncipe. Ao ver isso, o menino santo não pôde evitar mostrar um sorriso malicioso. Afinal, o príncipe tinha o maior poder divino, mas Shuri suou frio. Tio, onde diabos você arrumou um monstro desses? Do outro lado, os candidatos a menino santo estavam se esforçando para resistir ao boneco. Ataque! Bem quando o candidato estava prestes a usar técnicas sagradas para atacar o boneco, ele ficou sem poder divino e desabou no chão. Em pouco tempo, o poder divino dos príncipes ao redor foi absorvido por completo. Nesse momento, até o boneco que estava caído ficou atônito. O que está acontecendo exatamente? Enquanto isso, o menino santo estava mandando o Whisper ir para o outro lado absorver poder divino. Gente, não se sintam injustiçados, este boneco mentiroso não vai continuar atacando depois que o oponente cair. Desmaiar por falta de poder divino é bem melhor do que ficar ferido, não é? Só então, uma poderosa técnica sagrada de raio veio de repente e atingiu o boneco que estava caído diretamente. Finalmente encontrei você, Isaac e Shuri, mas o menino sagrado mostrou uma expressão de desdém. Por que esse cara apareceu só agora? Mas Shuri parecia extremamente surpresa. Ouvi dizer que ele era um gênio, mas não esperava que fosse tão formidável a ponto de invocar espíritos sagrados numa idade tão jovem. Isso é simplesmente uma existência monstruosa. Neste momento, Kina disse lentamente. Pra ser sincera, eu fiquei surpresa. Não esperava que, além de mim, houvesse mais alguém que pudesse derrotar os demônios. Ou será que é como o primeiro obstáculo, onde você deixa outras crianças caírem em armadilhas? E neste momento, um candidato por perto explicou. Não é assim. Isaac queria nos ajudar a passar na prova. Por isso saiu assim. Ele nos disse em que direção ir. Ele é nosso benfeitor. Neste momento, Whisper revelou um sorriso sinistro. O cérebro de vocês foi danificado? Ao ver isso, Kina começou a zombar imediatamente. São candidatos a menino santo, no entanto, precisam aceitar a ajuda de um bebê. Do que vocês estão orgulhosos? Não fizeram nada quando caímos em armadilhas. Isaac é mais parecido com um menino santo comparado a vocês, não fizeram nada, e mesmo assim chegaram aqui sem problemas. É isso aí. Bom, seguir a família Joshua é bem melhor do que seguir você. Bem nessa hora, veio um tremor violento. Em seguida, a terceira porta apareceu de repente na frente de todo mundo. É esta a porta para o terceiro ponto de controle? Nesse momento, uma voz saiu de uma bola de energia. Parabéns por completar o segundo ponto de controle. Sou o último guardião protegendo este cofre. Você escolhe. Ou seleciona tesouros aqui e termina a prova. Ou continua para entrar no terceiro ponto de controle para enfrentar a prova.
Por favor, responda com cuidado. Ao passar na prova, você pode ver os tesouros do terceiro ponto de controle, mas se falhar na prova, pode acabar morrendo. Enquanto isso, Whisper estava um pouco surpreso. Mestre, pela voz do porteiro e pelo poder mágico dele, parece ser um dragão. Sim, o que ele disse sobre possivelmente morrer é provavelmente verdade. Neste momento, todos os presentes estavam hesitantes. Todos queriam obter os tesouros do terceiro ponto de controle para se tornar um santo, mas tinham medo de encontrar contratempos. Logo, todos os candidatos presentes decidiram entrar no terceiro ponto de controle. Já que todos querem enfrentar a prova apesar do risco para suas vidas, eu entendo, então vocês vão enfrentar a prova. As pessoas que se reúnem aqui para se tornarem filhos santos, enfrentem a prova. A prova final é muito simples. Adorem o Deus. E nesse momento apareceu na frente de todo mundo uma enorme estátua de um Deus. Isso parece ser a prova do Deus principal. Nesse momento, a voz da divindade soou de novo. Expressem reverência ao Deus. Só aqueles que demonstrarem sua fé na prova podem entrar no terceiro ponto de controle. Ao ouvir isso, todo mundo ficou confuso. A gente só precisa se ajoelhar e rezar para a prova. Isso é simples demais. Mas Isaac, ao lado dele, mostrou uma raiva extrema. Você só pode estar de brincadeira me fazer ajoelhar diante dessa divindade odiosa. Esse cara que me enganou por 100 anos. Enquanto isso, um candidato tomou a iniciativa de expressar reverência à prova. Deus, que possui toda a glória e honra, teu servo te adora. Ao ver isso, a estátua de pedra reconheceu imediatamente a reverência dele. Eu não esperava que fosse tão simples. Bem nessa hora, Isaac saltou da cabeça de Shuri. Você só pode estar de brincadeira, eu não vou me ajoelhar diante do ídolo de jeito nenhum. Mas Kina disse lentamente. O método de oração no salão do Papa, olhe com cuidado, esta é a postura correta para adorar a Deus. Nesse momento, todos os presentes começaram a imitá-lo. Enquanto isso, um candidato ficou de lado, parecendo confuso. Ao ver isso, a estátua disse, candidato sagrado, você está renunciando diretamente a adorar a estátua e escolhendo a morte? Não, eles estão fazendo. Bem nessa hora, a estátua notou Isaac. Pequeno garoto, por que você não se ajoelhou? Ao ouvir isso, todo mundo não pôde evitar olhá-lo. O que estava acontecendo com esse garoto? Será que havia um problema com a fé dele? Parece que o boato de que a família Joshua não tem fé em Deus é verdade. Mas Okina mostrou um sorriso travesso. Tudo isso será gravado. Ele quer perder a qualificação dele como menino santo? Mesmo com talento, a falta de fé significa eliminação imediata. Enquanto isso, a estátua falou, criança da família da Santa Donzela está sendo extremamente desrespeitosa. Então, uma poderosa energia pressionou instantaneamente sobre Isaac. Os desrespeitosos devem morrer. Ao ver isso, Isaac ficou com raiva imediatamente. Eu preferiria morrer a me ajoelhar diante de você, é melhor eu quebrar esta estátua de pedra. Bem quando ele estava prestes a usar magia para atacar a estátua, no segundo seguinte, a estátua revelou um sorriso. Que impressionante pequeno garoto, candidato a menino sagrado qualificado, permitido prosseguir para o terceiro nível. Ao ouvir isso, todos os candidatos ficaram surpresos. O que isso significava? Não foi dito que a gente deve mostrar fé para passar? Ele nem sequer rezou? Como ele poderia se qualificar? Entre todos os presentes, só essa criança pequena está qualificada para entrar no terceiro nível, porque só ele mostrou sua fé em Deus. Vocês não entendem? Eu não sou Deus. Vocês estavam apenas ajoelhados diante de uma estátua de pedra. A fé de vocês se trata de se ajoelhar diante de uma estátua de pedra? Neste momento, todo mundo ficou atônito. Droga, a gente foi enganado. E o livro também diz que não se deve inclinar diante de ídolos de pedra. Olhem para esta criança. Mesmo diante do medo da morte, ele não perdeu a fé, então só ele ganhou a qualificação para entrar no terceiro nível. Bem nesse momento, Ken estava muito insatisfeito com isso. É um bebê que nem consegue falar direito. Como você pode provar que ele não se ajoelhou por fé? Se esta criança realmente tem fé, então, por que ele não tem a marca sagrada? Ao ouvir isso, todos os presentes começaram a discutir. De fato, como um candidato a menino santo poderia não ter uma marca sagrada? Mas as palavras da estátua surpreenderam todo mundo. Isso é porque ele ainda é um bebê, e bebês de fato têm essa possibilidade, isso é razoável, e você também pode se mover. Neste momento, todos os candidatos a menino santo estavam clamando para entrar no terceiro nível. Já que todos querem entrar no terceiro nível, eu vou deixar vocês entrarem. Se vocês querem se precipitar para a morte como mariposas em uma chama, então eu vou deixar entrar. Quando a porta se abriu lentamente, uma poderosa força mágica surgiu instantaneamente em direção a todos, pressionando imediatamente para que mal pudessem respirar. Vocês sentem a energia mágica que emana do corpo do rei esqueleto, um bando de jovens presunçosos? Originalmente eu queria poupar a vida de vocês, e neste momento Isaac ao lado mostrou um sorriso. Isso mesmo, é isso, meu corpo está bem aqui. Desde que se autodestruiu no reino divino, pensei que nunca mais o veria, pensar que perderia tanto poder mágico. Bem nessa hora, a voz da estátua soou de novo. Olhem para esta criança que demonstrou sua fé. Que expressão de valente guerreiro ele tem. Onde está esse valente? Os olhos dele claramente já não são normais, ainda há tempo agora. Vocês vão entrar sorrindo diante da morte e do medo como esta criança ou vão escolher se render, e eu vou deixar vocês escolherem tesouros do segundo nível. Em um instante, muitas pessoas recuaram. Não é melhor escolher os melhores tesouros do segundo nível? Bem nessa hora, Kena disse lentamente. Não precisamos de tesouros do segundo nível. Todos nós queremos entrar no terceiro nível. Por favor, ativem todas as armadilhas do terceiro nível. Ao ouvir isso, todos os candidatos presentes ficaram atônitos.
O Rei Esqueleto é um tesouro que gerações de santos não conseguiram tirar. Até aquela gênio, a Santa Donzela Melissa, não conseguiu tirá-lo. Parece que você sabe o que tem lá dentro. Não quero que me digam que conseguiu o tesouro facilmente, então, por favor, devolva o terceiro nível ao seu estado mais perigoso. Só assim posso provar que minhas habilidades superam as da Santa Donzela. Neste momento, Isaac ficou surpreso. O pensamento dessa criança é realmente anormal, já que você diz assim, muito bem. Isso vai facilitar julgar quem é o verdadeiro menino santo. Enquanto isso, vários candidatos por perto pareciam muito assustados. Droga, por que arrastar pessoas inocentes como a gente? No segundo seguinte, todo mundo foi transportado para o terceiro nível. Isaac estava super emocionado, isso é mais parecido com o reino demoníaco, e rapidamente notou o corpo do Rei Esqueleto não muito longe. Parece que ele absorveu bastante poder no terceiro nível. Ao mesmo tempo, vários candidatos se sentiram extremamente assustados. É este o corpo do Rei Esqueleto? Só uma mão pode liberar tanta energia mágica. Aquilo não é uma mão, é o polegar. Isso são apenas formas mágicas. Nesse momento, uma poderosa força mágica disparou direto para o céu. No segundo seguinte, um demônio apareceu de repente diante de todos. Ao ver aquilo, os aspirantes a santo ficaram extremamente surpresos. Isto não é um demônio? Demônios não são só guardiões do segundo nível? Naquele instante ouviu-se o rugido do demônio. Vocês, um bando de criaturas como insetos, como ousam cobiçar o corpo do meu rei? Naquele momento, todos começaram a culpar a Kena. Tudo isso é culpa sua. Estamos assim por sua causa. O que vamos fazer agora? Confia em mim. Eu os ajudarei a tirar os tesouros. Um demônio dos 14 domínios, confidante do Rei Esqueleto, é só um demônio capturado pela família do pai. Eu já conheço o método sagrado para lidar com este monstro. O tesouro com certeza será meu. No segundo seguinte, os olhos de Kena brilharam em luz dourada, congelando o monstro no lugar, incapaz de se mexer. Essa é a luz sagrada da família do pai. Justo quando Ken achou que tinha conseguido, o monstro de repente abaixou o corpo. É você que cobiça o corpo do meu rei? Enquanto isso, na entrada do tesouro, todos estavam muito preocupados com o que acontecia lá dentro. Até a comunicação com os demônios invocados foi cortada. Nesse momento, alguém gritou bem alto. Lá dentro, desapareceram de repente enquanto tentavam desativar as armadilhas. Droga, as crianças não conseguem lidar com isso. Temos que interromper o ritual imediatamente. No segundo seguinte, uma luz sagrada brilhou na mão da entrada. A claridade fez todos fechar os olhos na hora. O tesouro foi aberto. O que é essa luz intensa? Não sinto nenhuma energia demoníaca daqui. Alguém matou o demônio dos 14 domínios? Será que foi a Kena? Naquele momento, todos começaram a elogiar o pai. E ele mostrou um sorriso maroto. Joshua é presunçoso, aquele que cobiça o poder do pai. O pai obteve o corpo do Rei Esqueleto. Agora só pode se curvar a nós. Não pode mais ser arrogante. Justo então, as crianças começaram a sair lentamente de dentro. Isaac e Shuri devem estar a salvo. Um momento depois, muitos aspirantes a santo saíram em segurança pela entrada. Embora todos estivessem feridos, felizmente eram ferimentos leves e estavam bem confusos. Será que ainda não voltaram as crianças que entraram no terceiro nível? Será que aconteceu alguma coisa? Naquele momento, o último grupo de crianças saiu pela entrada. Arman, Shuri, vocês estão bem? Todas essas crianças saíram, mas Isaac estava notavelmente ausente. Dessa vez, Reli ficou completamente nervoso. Nesse momento, o Papa perguntou a Kena: "O que você tem na mão? Onde está o corpo do Rei Esqueleto? Quem te deixou trazer uma coisa dessas de volta?" Então, uma luz sagrada desceu do céu e um lobo enorme apareceu de repente diante de todos. É o Isaac. Isalia ficou muito surpreso. Será que aquele lobo é o jovem dragão guardião, o deus dragão sagrado que protege o tesouro? Sim, ele é o jovem dragão que guarda o tesouro. Essa aura é definitivamente do dragão sagrado que minha mãe, ligada aos dragões, convocou para proteger o tesouro. Naquele instante, todos repararam numa coisa na boca de Isaac. Era o corpo do Rei Esqueleto. Todo mundo ficou extremamente empolgado. Finalmente, tiraram o corpo do Rei Esqueleto. Enquanto isso, o Papa, envergonhado, zombou. Ninguém teria dado o corpo do Rei Esqueleto para aquele menino, certo? Depois, ele precisava preservar a reputação do anfitrião. Mas então, ouviu a voz do dragão sagrado. Que idiotice é essa? Quem tirou o corpo foi esse garoto? Vocês estão ridículos. Voltando ao momento em que encontraram o monstro, os poderosos feitiços de Kina não surtiram efeito sobre o demônio dos 14 domínios. Quando o monstro estava prestes a atacar, um escudo protetor azul bloqueou instantaneamente seu golpe. Se é um poder sagrado azul, pode ser o filho da família Joshua. Diante do rugido da criatura, Isaac escolheu usar o punho para despertá-lo. Esse sujeito nem reconhece seu mestre. De volta ao presente, todos começaram a discutir. Será mesmo que foi o filho da família Joshua que o tirou? Nesse momento, ele disse lentamente: "Grande dragão, libertar o selo demoníaco é perigoso demais." Você quer dizer o demônio dos 14 domínios? Foi aquele garoto de cabelo branco quem me pediu para quebrar o selo. Diante disso, todos os presentes começaram a acusar Kina. Exato, foi Kina quem exigiu ativar todas as armadilhas. Num instante, todas as flechas apontaram para a família do Papa. Então, será que o rapaz da família Joshua derrotou o menino da família do Papa? Isso é um assunto grave. Parece que a família Joshua decidiu ressurgir. Naquele momento, vários anciãos mandaram Isaac cuspir o osso. Afinal, com aquilo poderiam usar feitiços para localizar o Rei Esqueleto.
Ao ouvir isso, Isaac ficou muito surpreso. Então você quer o meu corpo para me achar? Então, por segurança, Isaac imediatamente engoliu o osso. Ao ver isso, muitos anciãos ficaram extremamente surpresos. Droga, o que vamos fazer agora? Depois que o santo garoto engoliu o dedo do rei esqueleto, todo mundo esperava que ele conseguisse expeli-lo, mas na verdade isso era simplesmente impossível. Mas mais que isso, Isaac estava preocupado com o que ocorrera no tesouro. Naquele momento, só um golpe havia despertado o demônio furioso. Seria esse o poder mágico do mestre? Ao ouvir a notícia da morte do mestre, pensei que o mundo iria ruir, mas sempre acreditei que o mestre voltaria à vida. Mestre, deve tomar cuidado com o salão do Papa. Mas antes que ele termine, o demônio sumiu num instante. Poxa, ao menos termine de dizer o que ia dizer antes de ir embora. Tenho tantas perguntas para fazer. Nesse momento, Isaac ficou pensativo. Parece que foi capturado por gente do salão do Papa. Bom, investigarei depois. Foi então que Reli entregou uma garrafa ao menino santo. Isaac, beba todos esses laxantes. Ao ouvir isso, ficou extremamente zangado. Essa família maldita, eu vou derrubá-los algum dia. Enquanto isso, um ancião próximo estava apavorado. Se a mãe descobrir, ela realmente pode abrir o estômago do Isaac. Certo, embora ela só tenha aberto o peito do filho antes, não é impossível que isso aconteça com o neto, mas o menino santo parecia muito calmo. A Melissa não está em peregrinação com o chefe da família? Enquanto ele absorver completamente o poder mágico e escapar daqui antes dela voltar, vai ficar tudo bem. Foi então que Gal disse lentamente a Reli. Sai um pouco, mãe, tem algo pra você. Ao ouvir isso, Reli ficou muito surpreso. Mãe, voltou tão rápido, ela nunca tinha voltado tão cedo antes. Até o menino santo começou a suar frio. Droga, foi por minha causa que ela voltou cedo? Eu ainda não absorvi completamente o poder mágico, seria perigoso se descobrissem. Com o temperamento da Melissa, ela até poderia me abrir o estômago. Corta para, todos olharam espantados para os tesouros à sua frente. São todos esses presentes para Isaac? Naquele momento, todos finalmente suspiraram aliviados. Achei que a mamãe tinha voltado, mas ela só mandou uma mensagem de voz lacrada. Nesse instante, o capitão acrescentou. A família do Papa também enviou presentes. Ao ouvir isso, todos ali ficaram imediatamente indignados. Vendam todas essas coisas imundas. Nesse momento, um representante da corte do Papa disse lentamente: Sua Majestade está muito preocupado com esse assunto. A família do Papa, para expressar desculpas e gratidão à família Joshua, preparou muitos presentes, mas parece que vocês não gostaram desses. Então este aqui com certeza vai agradar, disse o cardeal. Isso certamente ajudará o jovem mestre Isaac. Naquele momento, os anciãos olharam para o presente diante deles com grande espanto. Era a tríplice coroa, e o menino santo ficou muito desconcertado. Que coisa é essa? Deveria ser uma medalha gravada com o emblema de honra do Papa, porque o Papa daria uma medalha a Isaac. Nesse momento, o representante da corte do Papa chamou. Reli, por favor, aceite em nome de Isaac. Isto é uma recompensa para ele. Isaac ficou muito desconcertado. Por que não me deram diretamente? Por que deram ao tio? Ao ouvir isso, Reli não pôde deixar de tremer por completo. O quê? Quero dizer isso, é que Isaac ainda é jovem, então primeiro vamos entregar o presente à família dele. Pare de arrumar desculpas. Você não sabe que na família do Papa, o girassol simboliza os méritos dos que caíram? Maldita família do Papa, sempre zombando da maldição da família Joshua. Nesse instante, Gal fez um sinal ao ancião para que se acalmasse. Levar esse assunto adiante não trará nenhum benefício à família. Ok, ele é de uma família externa, mas as atitudes do cardeal são realmente repugnantes. Enquanto isso, o menino santo moveu lentamente a mão direita. No segundo seguinte, a medalha começou a arder. Ao ver isso, todos os presentes ficaram muito surpresos. Isso é fogo sagrado. Uau, quem usou fogo sagrado para queimar a medalha? Naquele momento, todos os olhares se voltaram para o menino santo. Será que foi o Isaac quem fez isso? Depois que o menino santo queimou a medalha, o representante da sala do Papa ficou furioso. Você realmente destruiu a medalha concedida pelo Papa? Está querendo se rebelar? Ao ouvir isso, muitos anciãos se mantiveram indiferentes. Por que ficar bravo com uma criança? Disse ele, vamos fingir que não recebemos a medalha, já que houve um incidente antes de aceitá-la. Ou quer que aceitemos essa medalha que foi queimada por um bebê? Ao ouvir isso, o representante tentou recuperar a medalha, mas no segundo seguinte foi envolvido por uma chama sagrada. Ao ver isso, os anciãos próximos ficaram muito contentes. Nosso Isaac é mesmo travesso. Pouco depois, o representante fugiu às pressas daqui. Então um ancião ordenou a Gaol que jogasse fora imediatamente aquela medalha azarada. Nesse momento, um ancião disse a Reli, Reli, você foi bem, a chama sagrada foi uma jogada astuta. Mas Reli ficou bastante desconcertado. Não foram os anciãos que a usaram? Então todos perceberam que, na verdade, foi Isaac quem usou a chama sagrada. Será que todos os métodos sagrados que apareceram durante a cerimônia foram usados por Isaac? Um livro de ensino secreto, um tesouro mítico que permite aprender instantaneamente e aplicar técnicas por transmissão reversa. Isaac tinha tirado aquilo do tesouro antes. Embora não seja tão potente quanto a magia de fogo do rei esqueleto, ainda assim é muito útil, continua sendo útil. Naquele momento as pessoas discutiam. Usaram os métodos sagrados da mãe de Isaac nele, mas a mãe do bebê não tem atributo fogo, tem exatamente o atributo oposto. O talento desse pequeno é até mais impressionante que o da Melissa. Afinal, até a santa só aprendeu métodos sagrados depois de aprender a ler. Asília então disse devagar. Os anciãos removeram a bênção do Papa. Isso é o mais surpreendente.
Isso mesmo, tragam logo a medalha de volta, quero verificar pessoalmente. Mas então descobriram que a medalha havia desaparecido e Galiel disse na hora: já joguei essa coisa fora, por que estão me encarando assim? Os anciãos me mandaram jogá-la fora. Sem hesitar, enviaram gente a procurar, mas Galiel pensou consigo mesmo: para realmente derreter a medalha da família do Papa, aquela que nenhum fogo consegue derreter, isso não pode chegar aos ouvidos do chefe. É melhor eu achar um lugar seguro para me livrar da medalha. Dias depois, o Duque Joshua retornou ao território com sua comitiva. Estamos quase chegando à mansão, pessoal, não baixem a guarda. E naquele momento ele reparou em algo no rio. Aquilo vinha do outro lado. Os anciãos ficaram muito surpresos. Ingeriu tantos laxantes porque ainda não apareceu o corpo do rei esqueleto. Mas o menino santo estava saboreando a comida que acabara de comer. Tinha engolido exatamente 500 frutos das florestas do reino Julius. Essa fruta pode aumentar a afinidade com as bestas divinas, servindo como item ou como besta divina companheira em combate. Se eu começar a cultivar afinidade agora, pode virar uma arma essencial para suprimir o Papa e a raça divina no futuro. Lembro que a família Joshua também tem bestas divinas. Num segundo, uma enorme baleia surgiu diante deles, a besta divina da família Joshua, Harenblum. Justo então, a voz do chefe da família soou: comparecerei ao banquete mais tarde. Em seguida veio até o menino sagrado. Naquele momento, o menino santo estava curioso. Será que essa pessoa é o chefe da família Joshua, meu avô? A luz que emanava da oração de sobrevivência era muito intensa. Dava uma sensação ótima. Quando Rayleigh pensou que seu pai queria abrir o estômago de Isaac, o chefe da família disse: joguem-no no forno. Ao ouvir isso, o menino santo ficou atônito. A oração de sobrevivência estaria quebrada? Por que me queimar? Família doida, preciso achar logo um jeito de sair daqui. Enquanto Rayleigh tentava impedir o pai, o chefe explicou devagar: se lançarmos Isaac no forno, não só recuperamos o corpo do rei esqueleto, como ele pode receber a bênção do fogo e ficar mais forte. Ao ouvir isso, Rayleigh negou imediatamente: por favor, nos deem mais tempo, ou ao menos joguem-no na água. Mas Galiel achava que isso não era viável. O fogo e a água no templo são usados para cultivar o segredo da Santa Donzela Joshua. Ensinos, como podem ser usados num bebê que não tem nenhuma habilidade? Naquele momento, os dois começaram a discutir. Galiel acreditava que Shuri era quem havia derrotado o demônio no tesouro, por isso os ensinamentos secretos deveriam ficar reservados a ele. Quanto ao dragão sagrado, deve ter entendido errado. Afinal, como um bebê que nem sabe andar poderia derrotar um demônio? Nesse instante, Rayleigh mencionou a medalha do Papa queimada por fogo sagrado. Será essa a tal medalha? No segundo seguinte, o chefe da família tirou a medalha intacta do peito. O menino santo ficou muito confuso. Nem mesmo sendo o rei esqueleto se funde ouro tão facilmente. Será que este meu corpo reencarnado ficou mais poderoso? O Papa é a única figura ligada a Deus. A medalha contém ouro abençoado por ele e todo mundo ficou curioso. Onde você a encontrou? Recolhi no fundo do lago Eliseba. Rayleigh ficou radiante. Pai. Olha, Isaac queimou o símbolo da família do Papa com fogo. É isso mesmo, chefe da família. Isaac é um caçador de reis esqueleto, de nascença. Não faz muito tempo, os plebeus sofreram grandes perdas por ataques ocultos do rei esqueleto. Se não for controlado, a era do rei esqueleto certamente vai ressurgir. Ao ouvir isso, Whisper ficou bem confuso. Parece que alguém está se fazendo passar por você, mestre. Embora o menino santo ficasse preocupado sobre quem era de verdade o rei demônio, seria mais fácil agir se outra pessoa atraísse o ódio. Nesse exato instante, Rayleigh mencionou uma maldição de 70 anos atrás. O rei esqueleto apareceu na mansão da família Joshua e amaldiçoou a linhagem da Santa Donzela para que se extinguisse. Ao ouvir isso, o menino santo mergulhou em pensamentos. Uma maldição sobre a linha de sangue, por isso dizem que eu não vou viver muito. Mas maldições demoníacas são brincadeira de criança. Enquanto os poderes mágicos estiverem suprimidos, não há risco de morte. Ainda assim, as palavras de um ancião atingiram o menino santo como um raio caído do céu. Mesmo que não morra, eventualmente ficará careca e nunca poderá ter filhos em toda a sua vida. Ao ouvir isso, o menino santo ficou extremamente enfurecido de imediato. Isso não é jeito de aproveitar a vida. Maldito impostor, vou te matar eu mesmo. Naquele momento soou a voz do chefe da família. Maldição? A julgar por esses olhos vermelhos, de fato você está amaldiçoado, mas fogo e água não vão funcionar. Entreguemo-lo aos santos. Espírito. Ao ouvir isso, todos os presentes ficaram extremamente surpresos. Até o menino sagrado ficou meio pasmo. O Espírito Santo do acampamento sagrado, dado como recompensa, é condição necessária para aqueles deuses que querem alcançar o reino transcendente. É simplesmente um ganho inesperado. Contando com o Espírito Santo e alcançando o reino transcendente, posso derrotar esses malditos deuses num só golpe. Enquanto isso, Galiel contestou de imediato as palavras do chefe da família. Só quem elevou o prestígio do clã merece o Espírito Santo, e Isaac não fez nenhuma contribuição. Além disso, se queimou a medalha, foi só porque a família do patriarca o provocou primeiro. A família do patriarca definitivamente não vai deixar passar isso. Ao ouvir, o chefe da família explodiu de raiva. Adivinha o que a família do patriarca fez ao mandar a medalha? Estão nos provocando em território do Joshua, e você só a devolveu. Ainda por cima fala em defesa deles, e calunia seu sobrinho jovem. Também quer arruinar o sustento do seu sobrinho. Até os bichos protegem seus filhotes. A família Joshua sempre protege as crianças. O menino que defendemos preservou nosso orgulho. Não é isso algo que eleva a reputação da família Joshua?
Então o chefe mandou: todos os membros da família venham ao salão principal. Quero abençoar Joshua. Mudança de cena. Reli estava muito confusa. Pai, você realmente vai dar o Espírito Santo ao Isaac, vai mesmo? Você não entende. Se colocarmos Isaac na água ou no fogo para arrancar o corpo do rei esqueleto, ele ficará com defeitos. O fogo e a água do templo são fortes demais e repelem toda a magia, impedindo-o de aprender os métodos sagrados de exorcismo. Assim ele nunca poderia se tornar um oficial sagrado de nível 5 ou superior. Vou deixar Isaac escolher entre água, fogo e o Espírito Santo. Este é o teste de hoje. Em seguida colocou as contas diante de Isaac. Isaac, escolha uma rápido. Nesse momento, Riley estava muito nervoso. Isaac, você deve escolher a conta branca que representa o Espírito Santo. Mas no segundo seguinte, ele escolheu a vermelha. Conta. Ao ver isso, todos ficaram em silêncio. Bem quando Gal estava prestes a zombar de Ellie, a conta vermelha se fez em pedaços. Então, um fogo furioso acendeu-se instantaneamente. Não é essa a chama do templo, seria o Espírito Santo. Nesse instante, Gal ficou muito desconcertado. Pai, o que está acontecendo? Por que há um Espírito Santo dentro da conta? Eu nunca disse que havia um Espírito Santo e só uma conta. A corrente principal da família Joshua é a água, mas para um garoto que pode queimar o tesouro da família com fogo, eu preparei uma armadilha na prova final. Na verdade, ele escolheu a resposta certa. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo ficou furioso. Ele, Joshua, que brincadeira é essa? Me chamar de ser de nível rei para o mundo humano. Com um rugido, o Espírito Santo emanou um calor poderoso ao seu redor. Pai, você não pode invocar um ser de nível rei assim? Quer queimar todo o ducado? Naquele momento, Eli apontou com o dedo para o lado. Foi aquele garoto quem o invocou. Esse garoto realmente pode morrer. Naquele momento, ele ficou algo surpreso. Planejava invocar o último, mas não esperava invocar um nível rei só com um pouco de poder sagrado. Se eu tivesse usado todo o meu poder para invocar, realmente não sei o que teria saído. Nesse instante, de repente percebeu que à sua frente estava o fogo sagrado anti-magia. É uma chama que pode transformar poder mágico em poder sagrado. Embora isso seja muito útil para Isaac agora, como domesticar esse Espírito Santo? E o mais importante, os Espíritos Santos de nível rei têm ligações com o reino divino, então o mais prudente é evitar absolutamente qualquer conexão com os deuses. Justo então, um ancião apontou para o Espírito Santo e gritou: não é esse o Espírito Santo louco que até rompeu relações com os deuses? Certo, se zombarem da cor do meu cabelo, eu definitivamente também romperia relações com os deuses. Enquanto isso, o Espírito Santo lançou uma chama em direção ao ancião. Depois ela perguntou em voz alta ao chefe da família: o que você está fazendo? Você realmente me invocou num círculo de invocação mestre-servo? O chefe da família logo respondeu: não fui eu, foi esse bebê que te convocou. Naquele instante, ficou um silêncio mortal. Você está falando sério? Vai usar uma criança como sacrifício para me invocar? Mesmo que a família Joshua não seja mais a mesma, não se faz isso com um menino. Mas a situação desse garoto é estranha demais, e o menino santo parecia extremamente animado. Esse Espírito Santo é bem poderoso, e ela é inimiga jurada daqueles deuses. Agora tenho que capturá-la e usá-la como filtro para o poder mágico. Ao mesmo tempo, o Espírito Santo imediatamente invocou uma grande chama. Se ele realmente me convocou, então, de acordo com as leis do círculo de invocação mestre-servo, deve aguentar este ataque. No segundo seguinte, uma chama poderosa avançou direto ao menino santo com um som de puff. O menino santo permaneceu completamente ileso. Nesse momento soou a voz do chefe da família. Entende agora? Quem te convocou foi esse bebê. A decisão é sua. Ou assina um contrato com ele, ou sofre a punição por quebrar o acordo. Punição? Estou no nível rei. Acha que eu teria medo? Desde que fui convocado ao mundo humano, vou aproveitar para destruir os Joshua. Quero ver suas terras virando cinzas. Vamos ver o estrago. Nesse momento, o Filho Santo a colocou na boca. Ao ver aquilo, todos os presentes ficaram estupefatos. Isaac, isso não é comida. Dessa vez você absolutamente não pode engolir. Justo quando o Espírito Santo ia usar o movimento espacial, percebeu que não conseguia ativá-lo de jeito nenhum. No segundo seguinte, um poder mágico a envolveu instantaneamente. Caramba, como pode haver energia mágica aqui? Então o chefe da família disse logo: Isaac havia engolido antes o polegar do rei esqueleto, e o Espírito Santo não tinha resistência à energia mágica. Afinal, em todo o acampamento sagrado, os Espíritos Santos são o poder mais puro e limpo, e são muito vulneráveis ao poder mágico. Nesse momento, o Espírito Santo quis pedir ajuda ao chefe da família, mas ele disse que não podia. O poder do rei esqueleto era forte demais. Por que você não fica no corpo do meu neto por enquanto? Eu te mando de volta depois de purificar o poder mágico do rei esqueleto. Maldita seja, por causa disso eu odeio todos vocês. Se não fosse pela família da Santa Donzela, eu já teria cortado laços há muito tempo. Me deem 4 dias, trancem-me com este garoto. 4 dias devem bastar para purificar o dedo. Em seguida, o chefe da família ordenou a todos: abram a porta para ele, levem Isaac e o Espírito Santo até lá. Ninguém entra até a purificação terminar. E quando outros tentaram falar, foram calados pelo chefe da família. Não quero ouvir objeções. Naquele momento, o menino santo revelou um sorriso travesso. A cidade leste fica bem ao lado do anexo, onde guardam muitos núcleos de poder mágico.
Corta para outra cena. Na cidade leste da mansão de Joshua ecoou uma grande explosão. Outra explosão deve ser o jovem mestre Ezek. Mais precisamente, deve ser o poder mágico do Rei Esqueleto. Parece que o chefe da família se rendeu. O próximo herdeiro deveria ser Gal, que tem o sangue do Papa, ou seu irmão mais velho, certo? Afinal, o jovem mestre Isaac está amaldiçoado e foi excluído da lista de herdeiros. Mas será que o jovem mestre Isaac está realmente amaldiçoado? Ao ouvir isso, todos disseram na hora. Ontem um criado espiou o jovem mestre, mas fugiu em pânico. Dizem que ele ficou careca, ou como um monstro esfolado, ou com aparência de esqueleto. Nesse momento, uma criada próxima ficou pensativa. Agora que penso, parecem ter se passado 10 anos desde que o Espírito Santo e o jovem mestre entraram na cidade leste. Quando Azilha entrou no quarto, o menino santo estava calmamente chupando um pirulito, curioso para saber o quão forte era a maldição do Rei Esqueleto. Você não cresceu nada. Do que você está falando? Estou me esforçando para suprimir meu crescimento, porque a eficiência de absorver poderes é maior quando se é bebê, e alguns poderes só podem ser absorvidos na infância. Nesse momento, o Espírito Santo se espreguiçou preguiçosamente. Maldita seja, hoje eu tenho que purificar o poder mágico dele, custe o que custar. Ontem quase purifiquei tudo, mas hoje, misteriosamente, aumentou de novo, e o Espírito Santo ficou muito insatisfeito. Quanto do corpo do Rei Esqueleto você engoliu? Venho purificando isso há 10 anos inteiros e não vi diminuição nenhuma no poder mágico, porque o poder mágico aumenta toda vez que ele desperta. Nesse momento, o menino santo sorriu de modo travesso. É que nesses 10 anos eu corria todas as noites até o anexo para absorver núcleos de poder mágico. Não esperava absorver todos em apenas 10 anos. E durante esses 10 anos, o menino santo aprendeu sozinho os métodos sagrados. Agora seus métodos atingiram o nível 6. Foi então que Astrid disse devagar: Jovem mestre, você vai ficar bem, a cúria papal vai intervir. Ouvi dizer que vão executar o subordinado demoníaco dos 14 domínios do Rei Esqueleto que prejudicou o Império. Agora o poder mágico do Rei Esqueleto finalmente pode ser purificado por completo. Ao ouvir isso, o menino santo ficou muito preocupado. Ainda tenho muitas perguntas e já vão executá-los. Nesse instante, um som vindo da janela chamou sua atenção. Shuri, você se saiu bem, não só pulou séries, como também virou o sacerdote mais jovem. Ouvi que a princesa também compareceu a essa cerimônia de nomeação. Ser o chefe encarregado de proteger a princesa é realmente uma honra. Quando Gorwald ia elogiar Shuri, num piscar de olhos ela desapareceu. Mudança de cena. Shuri foi teletransportada por magia de transmissão até o menino santo. Nesse momento, o menino santo estava furioso. Shuri, quer morrer? Sua vida acabou só porque se graduou? Sob minha orientação, você conseguiu o primeiro lugar no exame de nível superior. Com suas habilidades, receio que seria difícil conseguir um cargo divino. Mas o menino santo pensou, talvez eu também devesse obter um posto divino como sacerdote. Afinal, a maioria dos métodos sagrados só pode ser usada depois de alcançar um cargo divino. Então ele gritou para Shuri, Shuri, preciso da sua ajuda. Me entregue todas as moedas de ouro que tiver e me diga, do que se trata essa execução do subordinado do Rei Esqueleto? Shuri explicou devagar. Desde o incidente no tesouro, o demônio dos 14 domínios não obedece ordens, parece completamente indiferente, por isso a Cúria Papal ordenou sua execução. Então, não tem escolha, eu tenho que conquistar isso ainda este ano. Conseguir o quê? Claro, o cargo divino de sacerdote. Ao ouvir, Shuri caiu na gargalhada. Você mal consegue entrar na escola e já quer um cargo divino. Mas no segundo seguinte levou um tapa forte do menino santo. Depois Shuri disse devagar. Acontece que existe um sistema de recomendações, todos os professores da academia estão presentes. Desde que consiga uma carta de recomendação e passe na prova, você pode obter um cargo divino de sacerdote. Mas isso exige que você tenha uma conquista que comprove seu caráter. E o seu caráter é horrível. Claro, se você salvar alguém de identidade nobre, tem mais chance de conseguir uma carta. E o menino santo de repente lembrou, a princesa também vai comparecer a essa cerimônia de nomeação divina. A princesa, a identidade dela deve ser suficientemente nobre, certo? Enquanto isso, o chefe da casa estava na porta segurando os 2 professores. Por favor, voltem. Não vou mandar Ezek para a capital. Sua graça, saiba que este ano é diferente. Esta é a cerimônia para nomear sacerdotes entre os candidatos do menino santo. Na última década, enquanto os outros candidatos acumulavam feitos, só o jovem mestre Ezek nunca apareceu. Ouvi dizer que Ezek vive como um santo na cidade do leste. Como ele se tornou notável, viu só? Como professor da academia, meu sonho é poder ensinar o jovem mestre Isaac. Desta vez, a cerimônia de ordenação e o aniversário da princesa caem no mesmo dia, e serão presididos pessoalmente por sua santidade, o Papa. Ao ouvir isso, o chefe da família caiu em profunda reflexão. Dizem que os nomeados ao sacerdócio desta vez receberão o título de herói, sabe? Receber esse título pode multiplicar o poder de várias vezes. No fim, porém, o chefe da família hesitou um pouco. Embora fosse muito vantajoso, Isaac ainda não tem idade para a ordenação. Se a força de um for suficiente, a idade não deveria ser problema. No final, o chefe foi convencido pelos 2.
No entanto, você deverá arcar com as consequências. Naquele momento, um representante da corte papal observava secretamente o quarto do Filho Santo, um Espírito Santo de nível rei, que até o Papa só pode invocar uma vez. Isaac realmente pode formar um contrato com um servo Espírito Santo de nível rei, e esse espírito é um santo anti-magia, o Espírito Santo do Fogo de Cabelos Negros. Ela deve ser a responsável pela barreira do reino divino, um espírito que não virou rei por causa da personalidade terrível. Nesse momento, ele ostentava um sorriso malvado. A família do pai gosta de colecionar espíritos santos. Se pudesse roubar o espírito e entregá-lo ao pai, com certeza ganharia uma boa posição, e ele já havia encontrado a erva que podia anular o poder do Espírito Santo. Depois, só precisava suprimir o Espírito Santo do garoto e deixar o poder do Rei Esqueleto se soltar. Aí sim, no caos, poderia roubar o Espírito Santo. Um momento depois, todos foram para o quarto do Isaac. Como diziam os boatos, o garoto era igualzinho ao de 10 anos atrás. Então, o santo com emoção disse: "Filho, vou usar o poder sagrado para fazer a magia do Rei Esqueleto ferver dentro de você." Então liberou de repente um poderoso poder sagrado, mas não teve efeito em Isaac. Ao ver isso, ficou muito confuso. O que está acontecendo? Claramente liberei poder sagrado suficiente para fazer a magia do Rei Esqueleto ferver. Nesse instante, o Espírito Santo apareceu diante dos seus olhos. O que esse cara está tramando, esse maldito sacerdote? Ao ver o Espírito Santo de nível rei surgir, o sacerdote tirou um pano que exalava aroma de ervas. No segundo seguinte, o poder sagrado dentro do espírito começou a fluir, selvagem. Em menos de um instante, o espírito entrou num estado de frenesi. Naquele momento, todos os presentes ficaram chocados. Será que foi porque o poder mágico do Rei Esqueleto perdeu o controle? Nesse momento, o sacerdote esmagou uma pérola que podia transferir espíritos sagrados. Depois, usou magia sagrada para atacar o Espírito Santo de Fogo, mas ele, no segundo seguinte, foi atingido diretamente por um raio, ainda tentando causar problemas bem debaixo do meu nariz. Então, Reli e os outros entraram às pressas no quarto. Já que a plateia está no lugar, vamos começar. Naquele momento, o Filho Santo absorveu lentamente o poder mágico para dentro do corpo. Num instante, todos os presentes ficaram extremamente surpresos. Será que o mestre Isaac está absorvendo o poder mágico? Em poucos instantes, o Filho Santo absorveu todo o poder mágico ao redor por completo. Num estalar de dedos, o Espírito Santo do Fogo voltou a si imediatamente. Ao ver isso, todos ficaram em polvorosa. Ele chegou a controlar o poder mágico do Rei Esqueleto e fez o Espírito Furioso recobrar a consciência num piscar de olhos. Deve ser o poder santo azul da família Joshua. Isto é simplesmente um milagre. Enquanto todos aplaudiam o Filho Santo, o representante da corte papal estava incrédulo. Droga, por que isso aconteceu? Eu devia ser o único a dizer isso. Seu capanga das doações, que desgraçado te mandou aqui? Ao ouvir isso, o representante entrou em pânico. Enviado? O que quer dizer com isso? Tudo é um mal-entendido, só vim ver o mestre Isaac. Não seja ridículo, você está com equipamento contra fogo da cabeça aos pés e ainda diz que é um mal-entendido? A partir de agora, todos os espíritos do fogo cortam os laços com os sacerdotes da família papal. Ah, e não é pessoal, estou de mau humor, não interprete errado. Dito isso, ele se virou e foi embora. O representante da corte papal ficou completamente pasmo. Como poderia um Espírito Santo romper laços com sacerdotes que têm contratos com os deuses? Além do mais, esse é o espírito da família papal, é impossível violar as regras. Não seja ridículo, eu quebrei laços com esses deuses faz tempo. Não estou preso a nenhuma regra, o que você está parado aí fazendo? Sai daqui, pronto. Então o Espírito Santo disse a Isaac: "Você usou o poder sagrado para me salvar e ainda controlou a magia do Rei Esqueleto. Embora a magia do Rei Esqueleto esteja agora purificada e o contrato devesse terminar, eu pensei melhor e decidi ficar ao seu lado por enquanto para saldar essa dívida." Ao ouvir isso, o Filho Santo ficou imediatamente radiante de alegria. Como era de se esperar, alguém da facção sagrada realmente não deve nada a ninguém. Que postura! Ao mesmo tempo, os dois professores próximos falaram devagar. Então, primeiro voltaremos à corte papal para relatar esses assuntos. Mestre, com habilidades tão poderosas você deve receber a ordenação sacerdotal. Claro, o posto de sacerdote me pertence e a mais ninguém. Enquanto isso, do outro lado, o chefe da família encontrou o Reli. A corte papal aprovou a nomeação de Isaac. Façam Isaac participar dessa cerimônia de ordenação sacerdotal. Ao ouvir isso, o Reli ficou pasmo. Como foi tão rápido? Será que foi porque Isaac salvou gente na academia? Não, é porque Isaac salvou um Espírito Santo de nível rei que estava recomendado. Sabe, ser nomeado sacerdote é como se formar direto da escola. Então o chefe da família aprovou Isaac para ver se ele tinha o conhecimento exigido. Segundo os resultados, ele tirou nota máxima nas 1.600 perguntas. Porém, sua má atitude é o único defeito. Ao confirmarmos o último ponto, a prova de caráter, isso deveria ser algo que qualquer um consiga passar. Ao ouvir isso, Reli ficou empolgadíssimo. Ouvi dizer que ele usa magia sagrada, então mesmo que alguém invente mentiras, a verdade vai aparecer no teste. Vamos verificar? O que você pensa da família que te criou? Isaac respondeu: "A família é minha." "O que você mais quer fazer depois de se tornar sacerdote?" Isaac respondeu: "Claro, partir o pescoço do Deus Celestial." Por fim, escreva seus pensamentos ao virar sacerdote imperial. Isaac disse: "Destruirei este império."
Ao ver isso, os dois ficaram extremamente surpresos. No momento, só nós dois sabemos desses resultados. Se Isaac tiver que passar pela mesma prova na cerimônia sacerdotal, com certeza o chamariam de herege e o executariam. Então, coloque-nos no lugar do Isaac para a nomeação sacerdotal primeiro. Não podemos deixá-lo sair da família agora. Precisa primeiro receber um pouco de educação familiar. Por outro lado, Isaac já havia feito as malas. Havia decidido há muito tempo fugir de casa. A cena muda para o departamento de magia sagrada da Academia Romana, na capital imperial. Estavam discutindo como permitiram que um garoto de 10 anos participasse da cerimônia sacerdotal. Parece que essa formatura virou um tema quente. Enquanto isso, Naizer falou devagar. É só um menino que ainda nem consegue andar direito. Isso mesmo. Que tipo de sacerdote ele pode ser? Esse cara não cresceu em 10 anos inteiros. Foi amaldiçoado pelo rei esqueleto. Como ia crescer? Não é, Shuri? Naquele momento, Shuri se sentiu impotente. O sujeito recomeçou depois de ficar um tempo em silêncio. Então, a voz de Naizer ressoou de novo. A família santa é realmente impressionante. Até um garoto sem qualificação pode ser ordenado sacerdote. É mesmo degradante. Ao mesmo tempo, Kenan, ele caminhou lentamente até a sala de aula. Naizer, você está desrespeitando os sacerdotes da corte papal? Você sabe que foi seu pai quem aceitou o sacerdote Isaac. Cita, você estava chamando seu pai de burro? Ao ouvir isso, Naizer ficou furioso na hora. Não se zangue, eu recebi um convite e vim dar uma olhadinha. Me convidaram para ser um professor que vai guiar vocês, os formandos em magia sagrada. Shuri, você deve estar bem preocupado, não é? Isaac está amaldiçoado e não pode se tornar sacerdote. Espero que a família Joshua aguente firme até você se tornar o chefe da família. Claro, se sua família morrer, pode vir me procurar. Eu te arrumo um emprego como serviçal do Papa. Ao ouvir isso, Shuri cerrou os punhos com força. Não preciso da sua ajuda, primeiro você deveria cuidar da sua própria vida. Então ele saiu furioso. Um momento depois, Shuri voltou para o quarto e ficou furioso. Por que todo mundo me persegue? A família não se importa com minha nomeação como sacerdote. Por que aquele cara fugiu de casa? Por que ele tinha que causar problemas logo agora? Eu o amaldiçoo a ficar careca como um rei esqueleto. Bem nessa hora, o Santo Filho apareceu ameaçadoramente na frente de Shuri. O que você acabou de dizer? Você se atreve a me chamar de careca? Quer morrer? Shuri ficou muito surpreso. Como você chegou aqui? Vim receber a nomeação de sacerdote. O tio e o chefe da família não me deixam sair, então eu fugi de casa. Não se preocupe com isso, Shuri. É por causa da minha ausência que o candidato a santo filho da família papal falou em te transformar em serviçal? Então Isaac manipulou uma garrafa de leite e a lançou com força na direção de Shuri. Esses bastardos se atrevem a insultar Joshua. Joshua é meu, mesmo que alguém vá amaldiçoá-lo, deveria ser eu. Mesmo que vá ser destruído, eu o destruirei com minhas próprias mãos. Shuri, lembre-se disso, eu definitivamente vou destruir Joshua. Está bem, pare de fingir que está doente e me mostre o caminho. Shuri estava muito confuso. Aonde você quer ir? Claro, para dar uma lição naqueles idiotas. Nesse momento, ele chegou ao refeitório com a garrafa de leite. Que bastardo se atreveu a provocar Joshua? Então, de repente, ele notou uma garota ruiva por perto. Eu vi esse cabelo vermelho no tesouro há 10 anos. Shuri, ao lado, estava apavorado. Eu preciso detê-lo. Se ele causar problemas aqui, os inquisidores virão. E aquela garota é a irmã de Naxer, Nak. Bem quando Shuri pensou que tinha pego Isaac no segundo seguinte, ele apareceu de repente na frente de Nak. Cabelo vermelho, foi você quem incomodou Shuri. Ao ouvir isso, Nak disse imediatamente. Imediatamente. Eu não o incomodei. Foi Nasser quem o incomodou. Muito bem. Então, você admite que incomodou Shuri. Nesse momento, Whisper, ao lado, estava meio confuso. Porque esse cara tem uma aura familiar. Ele, você também sentiu? Essa é a aura de um dos 5 grandes deuses. Então, Nak apontou lentamente para Isaac. Você é o famoso Isaac, não é? Um bebezinho amaldiçoado, enquanto o outro é o filho do Papa. Parece que a seleção divina deste ano vai fracassar. Em pouco tempo, Joshua desaparecerá completamente das 5 grandes religiões. Nesse momento, Isaac se sentia impotente. Palavras tão desagradáveis, realmente dignas de uma família dos 5 grandes deuses. Ao mesmo tempo, Shuri estava insistindo para Isaac ir embora. Você não pode de jeito nenhum irritar a família vermelha. Pare de encher o saco, quero obter o sacerdócio e depois voltar. Nak respondeu a isso. Você não vai conseguir a ordenação sacerdotal porque Nasser vai protestar no tribunal papal e cancelar sua qualificação. Faz sentido um bebê tão imaturo receber a ordenação sacerdotal? Mas pelo que você fez, mesmo que Nasser não intervenha, a corte papal deveria cancelar sua qualificação. Bem nessa hora, um serviçal próximo sugeriu, por via das dúvidas, deveríamos chamar os inquisidores. Ao ouvir isso, Shuri ficou extremamente surpreso. Você sabe, 70% dos inquisidores são da família vermelha. Nesse momento, um grito veio de não muito longe. No segundo seguinte, uma besta demoníaca apareceu diante de todos. Ao ver isso, o Santo Filho estava muito animado. Não esperava que meu seguro chegasse tão rápido. Quando o serviçal tentou bloquear na frente de Nak, ele foi derrubado instantaneamente pela besta demoníaca. Droga, isso é um grande problema agora. Bem nessa hora, Isaac lançou de repente a garrafa de leite que tinha na mão. A força poderosa enviou instantaneamente a besta demoníaca voando a dezenas de metros de distância. Sério? Por que apareceu tão tarde? A besta demoníaca ainda queria contra-atacar, mas foi imediatamente intimidada pelo olhar de Isaac. Some daqui! Em menos de um instante, a besta demoníaca foi embora com o rabo entre as pernas. Nesse momento, Whisper disse lentamente, realmente digno de mestre, chamar a besta demoníaca que estava obedientemente em sua jaula, e depois fazer um show para espantá-la. Então, os inquisidores finalmente chegaram atrasados. Senhorita, a senhora está bem? Nesse momento, Shuri queria tirar Isaac dali, mas foi detido pelos inquisidores para interrogatório. Não sabemos de nada. Bem nessa hora, ouviu-se a voz de Nak.
Tijor, não cause problemas à toa. Este menino me salvou. Seu nome é Isaac, não é? O que eu disse antes foi muito duro. Peço desculpas, mas isso não significa que estou te expressando gratidão. Nesse momento, Isaac ficou sem palavras. O que há de errado com esse cara? Ao mesmo tempo, a princesa imperial Charlotte Lake Patira o observava em segredo. Este menino o candidato a santo filho de quem meu irmão falou? Do outro lado, na mansão de Joshua, no escritório de Rayleigh. Nesse momento, Rayleigh estava rejeitando a ordenação sacerdotal de Isaac. Meu neto deve receber educação em casa até atingir a maioridade, mas se você mantiver o menino trancado em casa, haverá problemas com o caráter dele. Droga, já tem problemas? Bem nessa hora, a pessoa à frente mencionou ter ouvido sobre um bebê de cabelo platinado aparecendo na academia. Ao ouvir isso, Rayleigh ficou furioso na hora. Rayleigh, vá para a capital imediatamente, você precisa chegar antes de amanhã, não resta muito tempo, vamos, corra para lá. Na manhã seguinte, Shuri estava batendo urgentemente na porta. Isaac, que tipo de vestes sacerdotais você está usando, bebê? Saia rápido, todos já estão no salão, talvez você não devesse ir hoje. Com certeza todos vão rir de você. Bem quando ele estava pensando em persuadir a Isaac a ir para casa, no segundo seguinte ele ficou congelado no lugar. Qual é a situação? Vamos, Shuri. Nesse momento, a cena chega ao salão de banquetes da ordenação do sacerdote imperial. Por favor, todos de pé. No segundo seguinte, os chefes das 5 grandes famílias entraram lentamente no salão. Todos aplaudiram unanimemente para lhes dar as boas-vindas. Gal estava tramando em seu coração, em breve serei o próximo chefe de Joshua, o próximo cardeal azul. Bem nessa hora, Rayleigh correu para o local. Felizmente não cheguei atrasado. Irmão mais velho, você viu Isaac? Ao ouvir isso, Gal ficou surpreso. Isaac não está na casa principal? Mais do que isso, você correu todo o caminho até aqui? Nunca. Leve isso em consideração. Você sabe onde está Shuri? Ele deveria estar com Isaac. Ao mesmo tempo, o Papa entrou lentamente no local. Por favor, curvem-se, Papa Júlio Vale. Ao ver isso, os 5 chefes de família se ajoelharam para oferecer bênçãos. Que a bênção do glorioso Deus acompanhe Hera, a bênção de Deus acompanhe para sempre. Era. Um momento depois, o Papa anunciou que os distintos convidados podiam se sentar. Rayleigh parecia distraído. Ainda não vi Isaac. Agora começa a cerimônia de ordenação sacerdotal. Por favor, Isaac Joshua, venha à frente, venha à frente. Ao ouvir isso, Illy ficou um tanto surpreso. Esse cara não deveria aparecer aqui, certo? Bem quando todos pensavam que Isaac estaria ausente. No segundo seguinte, todos mostraram expressões de extrema surpresa. Como esse cara se atreve a ter a coragem de vir aqui? Até o bispo Sire achou difícil de acreditar. O que está acontecendo? Isaac Joshua, por favor, dê um passo à frente. Nesse momento, Illy ao lado estava muito surpreso. Isaac, quando você cresceu, e você está usando as túnicas de sacerdote que eu fiz? Então, todos começaram a discutir. Será que ele levantou a maldição do rei esqueleto? Joshua realmente tem um filho tão incrível? Até Nizera achou inacreditável. Como esse menino cresceu de repente. Ao mesmo tempo, ele não conseguiu ficar parado. Maldito rei esqueleto, o que você fez com Isaac? Meu filho nunca mostraria esse tipo de sorriso. Será que ele está sob controle mental? Kenna estava muito confusa. Será que a maldição de Joshua foi levantada? Ele não está amaldiçoado, deveria ser abençoado. Nesse momento, a voz do Papa ressoou. Isaac, Joshua? Isaac estava murmurando em seu coração. Então esse velho é o Papa? Embora parecesse ter 60 anos, o poder em seu corpo era simplesmente como um monstro. Até rastros de papas que lutaram comigo antes podem ser vistos em seu rosto. Eu deveria simplesmente matá-lo agora? Nesse momento, as 2 pessoas ao lado viram que Isaac não estava muito bem, então quiseram detê-lo. No segundo seguinte, ele levantou a mão e quebrou a mesa à sua frente. Perdão, de repente minha mão escorregou. Até ele, e por acaso virou uma mesa. Barata, barata, tem uma barata aqui. E Isaac foi tirado de seu devaneio pelo barulho alto. Esses desgraçados se atrevem a interferir comigo. O Papa parecia ver também através dos pensamentos de Isaac. Nesse momento, um seguidor próximo falou lentamente. O próximo é a cerimônia para os sacerdotes ordenados que serão escolhidos por Deus. Ele estava muito determinado. O Deus Azul escolherá Isaac, por favor, que assim seja. Mas ele não deveria ser escolhido por um Deus maligno, certo? Nesse caso, terei que destruí-lo. Refiro-me ao recipiente que contém o sagrado. Água. Nesse momento, Shuri deixou cair sangue no recipiente. No segundo seguinte, um poder divino azul disparou diretamente para o céu. Ao ver isso, Gal estava muito animado. Realmente digno do meu filho, o Deus Azul veio em pessoa. Eu não esperava que o Deus a quem Joshua serve fosse aquele Deus da luz, o Deus celestial de Lótus Azul puro mendigo. Então foi a vez de Isaac para a cerimônia. Ele estava muito preocupado, seria chato, não importa qual Deus viesse. Nesse momento, o Papa pareceu perceber que algo estava errado. Nesse momento, apareceu uma luz dourada. No segundo seguinte, um poder mágico escuro emergiu instantaneamente da água benta. Ao ver isso, todos os presentes ficaram extremamente surpresos. Até Eli e Rayleigh não puderam evitar abrir a boca de par em par. Este é o poder mágico do Rei Esqueleto? Droga, o que está acontecendo? Nesse momento, Eli lançou um ataque contra o Rei Esqueleto, mas não lhe causou nenhum dano. Nesse momento, o Rei Esqueleto usou magia para imobilizar Isaac instantaneamente, e depois o lançou no ar. Eu estive esperando por este dia o tempo todo, esperando o dia em que o Santo Filho chegasse, começando por matar este menino, e exterminarei o Império Divino Santo. Ao ouvir isso, Isaac ficou um tanto confuso. Qual é a situação? Esse cara se parece exatamente comigo de antes. Até o Whisper não pôde evitar amaldiçoar. O que é esse impostor? Mestre, obviamente você é muito mais bobo que ele. Bem nessa hora, as 2 pessoas ao lado estavam lentamente reunindo o poder divino. No segundo seguinte, 2 energias poderosas atacaram instantaneamente o Rei Esqueleto. Com um forte estrondo, as 2 energias atingiram diretamente o Rei Esqueleto.
Ao mesmo tempo, Eli estava sinalizando para todos evacuarem rapidamente. Nesse momento, Eli reuniu rapidamente o poder divino. No segundo seguinte, uma magia sagrada de exorcismo azul atingiu diretamente o Rei Esqueleto. Mas o Rei Esqueleto era muito desdenhoso. Líder da família azul, você deveria ser incapaz de usar todo o seu poder devido à maldição. Aconselho que fique de lado. Nesse momento, ele falou com calma. Eu só estava preocupado em destruir este edifício, então não usei toda a minha força. Quer tentar agora? Ao ver isso, o Rei Esqueleto imediatamente agarrou Isaac para ameaçar. Quer ver este pequeno santo filho morrer? É isso mesmo. Mesmo com o neto sendo feito refém, você ainda convoca coisas tão perigosas. No entanto, ele não se importou nem um pouco. Este nível de ataque não pode matar o santo filho de jeito nenhum. No segundo seguinte, a magia sagrada azul explodiu, imediatamente repelindo o Rei Esqueleto. Nesse momento, Gal estava um tanto confuso. O Rei Esqueleto foi derrotado? Todos os presentes começaram a discutir. Eu não esperava que o Rei Esqueleto aparecesse de novo. Já se passaram mais de 70 anos desde que ele amaldiçoou a família Joshua. Ele finalmente recuperou seu poder para retornar? Isaac ao lado mostrou extrema raiva. Droga, esse cara é um farsante. Ao mesmo tempo, ele se apressou para verificar as feridas de Isaac. Ele esperava que o pessoal de Joshua pudesse suportar esse tipo de ataque. Será que, como disse o Rei Esqueleto, ele é o verdadeiro Santo Filho? Mas o Rei Esqueleto está realmente morto? Parece que a família azul usou um rugido para destruir o Rei Esqueleto. Nesse momento, Isaac falou lentamente. Aquele cara não está morto. O que acabamos de ver foi apenas o fantasma do Rei Esqueleto. Nesse momento, Whisper levantou uma dúvida como uma sombra que corria. Mas há uma coisa suspeita. Você sentiu tão forte? Aquele cara estava usando meu poder mágico. Será que meu núcleo mágico caiu em algum lugar? Afinal, muitos dos meus ossos desapareceram do tesouro do santo, então não é impossível. Se aquele falso o pegou, seria ótimo. Isso me poupa de procurar um por um, só preciso matá-lo e recuperá-lo. Bem, nesse momento, o coração preocupado de Eli finalmente relaxou. Se eu não tivesse agido a tempo, o esqueleto poderia ter matado Isaac. Ele estava muito confuso. Por que o esqueleto faria isso? Nesse momento, o esqueleto estava completamente incrédulo. O Deus Supremo que a família Gold anseia há 1000 anos, um Deus superior aos 5 grandes deuses, realmente escolheu aquele garoto da família Joshua. Este menino pode se tornar muito problemático no futuro. Nesse momento, ele disse lentamente a Isaac. Isaac, vamos pra casa. Neto, você derrotou a maldição do Rei Esqueleto e cresceu muito bem. Venha com o vovô. O vovô vai te comprar um doce delicioso. Ao ouvir isso, Isaac ficou um tanto surpreso. Você está sorrindo tão estranhamente como eu poderia ir com você? Parece que você tem alguma conspiração. Bem nessa hora, a voz de Kenna ressoou. Duque, você não pode deixar Isaac ir ainda. Nesse momento, inúmeros demônios apareceram diante de todos. Ainda há muitos problemas aqui que não foram resolvidos. Ao mesmo tempo, Isaac se levantou lentamente e sacudiu a poeira do corpo. Chefe de família, agora não há escolha. Parece que não podemos voltar agora. Nesse momento, Kenna estava muito curiosa. Esse cara arrogante de repente cresceu e diz que quer ser um santo. Isaac estava tramando em seu coração. Embora eu não saiba o que você está pensando, vou aproveitar bem esta oportunidade, deixe que todos vejam quem é o verdadeiro Santo Filho. No segundo seguinte, Isaac reuniu lentamente poder divino azul em sua mão, então usou a magia sagrada de purificação nos demônios. Em um instante, todos os demônios foram envolvidos por esta luz deslumbrante. Ao ver isso, todos os presentes ficaram muito surpresos. Que magia sagrada de purificação incrível, uma luz tão limpa e brilhante não é vista há 100 anos. Mas alguns estavam muito confusos. Por que não usar diretamente magia sagrada de ataque e, em vez disso, usar magia sagrada de purificação, que é mais como limpeza? Será que é porque tem o efeito de purificar o poder mágico para evitar a invocação de bestas mágicas? Na verdade, isso é porque Isaac só conseguiu aprender magia sagrada do Espírito Santo do Fogo Shellac durante esses 10 anos. Mas não subestime a magia sagrada de purificação, porque atingir o nível 6 produz efeitos de dano contínuo de amplo alcance. Bem nessa hora, Kenna fez um sinal para Isaac recuar. Sua magia sagrada não pode resolver esses demônios. Na opinião dela, Isaac estava usando no máximo magia sagrada de nível 5, e era apenas um talento que aparece uma vez a cada poucas centenas de anos. Com apenas esse pouco de talento, ele nem chega perto de ser meu oponente. Observe com atenção. Para resolvê-los, você deve usar poderosos ataques de magia sagrada e atacar de vários lugares ao mesmo tempo. Ao ouvir isso, Isaac imediatamente começou a rir. Você realmente quer atacar de vários lugares ao mesmo tempo? Parece que você não entende nada, eles são apenas isca. Então, Isaac chegou a um lugar sombrio. Então, ele usou magia sagrada para encontrar um inseto. Kenna estava muito curiosa. O que você quer fazer com esse inseto? No segundo seguinte, Isaac o matou na hora. Nesse momento, uma névoa azul venenosa se espalhou instantaneamente. Este inseto poderia envenenar todos até a morte sem que soubessem. Não se esqueça que aquele esqueleto acabou de dizer que queria exterminar este império. Os sacerdotes e estudantes são as sementes do Santo Império Divino. Ao ouvir isso, todos os presentes começaram a procurar por ameaças à espreita na sala. Nesse momento, Isaac percebeu que algo estava errado. Ondas de luz atacantes apareceram. Droga, se os matarmos todos de uma vez, haverá grandes problemas. Nesse momento, um sussurro ao lado sugeriu: Mestre, esta é uma oportunidade única na vida. Se você purificar essas crianças envenenadas, todos vão te ver como o Santo Filho. Bem quando Isaac estava prestes a implementar seu plano, no segundo seguinte, o Papa ativou magia sagrada de nível 9. Em um instante, ele absorveu todo o poder mágico circundante por completo.
Gente, não há mais necessidade de se preocupar com o envenenamento. Droga, a família papal realmente sabe como estragar as coisas. Ao mesmo tempo, um demônio se aproximou lentamente de Isaac. Bem quando ia atacá-lo, os olhos de Isaac brilharam com luz vermelha. Então, uma poderosa pressão atacou diretamente o demônio. Em um instante, até o demônio congelou na hora. Este poder mágico é... Sem nenhuma dúvida, o demônio fugiu imediatamente com o rabo entre as pernas. Nesse momento, Kenna, ao lado, ficou pensativa. Esse cara espantou uma raça demoníaca só com os olhos? Como foi possível? Essa é uma técnica que só o Papa pode usar. Pouco depois, a notícia de que o Rei Esqueleto apareceu na cerimônia do sacerdote se espalhou para todos. As 5 grandes famílias estavam discutindo um problema. Havia algo errado no recipiente que armazenava a água sagrada, tinha um arranjo de invocação de ilusões esculpido em seu interior. Você está dizendo que o problema está com o grupo de pessoas que entram e saem? Esse grupo de pessoas também é um problema, mas o maior problema está com a barreira do Império protegida pelo dragão sagrado. A cena muda para Isaac e outros voltando para a casa de Joshua. A barreira do Império enfraqueceu, causando uma invasão demoníaca. O dragão sagrado está relacionado com a família real. Não é esta a responsabilidade do Papa? Realmente, um Papa astuto desviando toda a responsabilidade? Nesse momento, Gal, ao lado, estava parabenizando Isaac, mas parecia que o estavam forçando a isso. Em seguida, o que quero falar tem a ver com Isaac. Ao que tudo indica, ele foi escolhido por um deus do mal na cerimônia sacerdotal. Logo depois de expressar seus pensamentos, ele afirmou que o deus que escolheu Isaac não era um deus qualquer, especialmente porque um emblema divino jamais visto apareceu nas cerimônias de ordenação. Só o Papa e o Cardeal Dourado tinham visto esse símbolo, e o Papa queria dar um fim no Isaac. Se não fosse pela aparição de um deus do mal, ele jamais faria algo assim. Mas o Goa'uld tinha uma visão diferente. E se não fosse um deus do mal, mas sim um emblema do deus dourado que tinha aparecido? Ao ouvir isso, todos ficaram de queixo caído. Aqueles caras desprezam a impureza, odeiam qualquer coisa contaminada com elementos estranhos. Mas se alguém da família Joshua tivesse desenhado o deus dourado, eles definitivamente não deixariam Isaac se dar bem. Nesse momento, a Ellie estava com a pulga atrás da orelha. Será que o Isaac de verdade tinha desenhado o deus dourado? Isso não era impossível? Afinal, o deus dourado não aparecia há muito tempo. Mas você realmente acha que o Isaac conseguiria desenhar um normal? Assim que terminar, darei a relíquia sagrada para Ashuri. De agora em diante, até o estágio do Isaac, mantenham-no sob uma gestão especial. Se os resultados do Isaac no teste de fé forem os mesmos da vez anterior, então, esse menino provavelmente vai virar um sacerdote das trevas. Ao ouvir isso, todos os presentes ficaram completamente chocados. Se esse menino realmente virasse um sacerdote das trevas, toda a família seria marcada como traidora, e poderia até implicar na expulsão de toda a família da Igreja da Luz. Nesse momento, a Ellie disse com uma expressão séria: "Não importa quais métodos usemos, temos que impedir que isso aconteça." A cena mudou, e o Rayleigh e o Gwalt os encontraram. O Rayleigh estava compartilhando suas memórias do estágio anterior com eles. Droga, para de falar, tá difícil de ouvir. Nesse momento, o Rayleigh disse sinceramente: "Durante o estágio de vocês, trabalharão junto com seus superiores, encontrando trabalhos adequados que realmente se encaixem num sacerdote. Trabalhos que não foram ensinados na academia. O tratamento e as atribuições de vocês mudarão de acordo com as avaliações, então devem se esforçar. Depois que o estágio terminar, assinarão contratos com os deuses." Só então, o Isaac expressou a dúvida em seu coração: "Quando posso participar dessa cerimônia de oferenda? Estou muito interessado nela, especialmente em executar os subordinados do Rei Esqueleto." Ao ver isso, o Rayleigh se sentiu bastante contente. "Isaac, sua fé está crescendo cada vez mais forte." Depois ele deu uma introdução detalhada à cerimônia de oferenda. Embora o Rayleigh tenha dado uma explicação extensa, em poucas palavras, deuses menores e anjos participariam da cerimônia de oferenda. Nesse momento, o Isaac estava super empolgado. "Assim que eu te pegar, definitivamente vou estraçalhar esses tais deuses." Mas as palavras do Goa'uld surpreenderam um pouco o Isaac, porque só o grupo com as melhores notas podia ganhar a honra de executar os subordinados do Rei Esqueleto. Que droga. Então é realmente um projeto em grupo? Não tem outro jeito a não ser eliminar os outros grupos primeiro, e depois salvar meus subordinados. Justo quando o Rayleigh pensou que o Isaac estava no caminho certo, o Goa'uld expressou a dúvida em seu coração. "Isaac, que Deus te escolheu na última cerimônia de ordenação." Ao ouvir isso, o Isaac mostrou um grande desdém. "Embora eu não lembre, sei que era um emblema que dava vontade de vomitar só de olhar. Não tem absolutamente nenhum erro. Aquele cara foi definitivamente escolhido por um deus do mal." Tudo bem, alguns símbolos dos deuses são desconfortáveis de olhar. O importante é a confiança nos deuses. Justo nesse momento, os gritos da Kina foram ouvidos do outro lado da porta. "Isaac, preciso te ver." Nesse momento, todos os presentes estavam chocados. Por que esse cara procurou Isaac de repente? Será que ele estava aqui para matá-lo em nome da família real? No segundo seguinte, a Kina pegou a mão do Isaac e disse lentamente: "Eu sempre pensei que você era só um inútil. Durante esses 10 anos, você tem treinado sem aparecer em público para evitar brigar com essa gente de baixo nível. Durante a cerimônia de ordenação, finalmente entendi que sua excelência supera a dos outros de longe. Ser um sacerdote aprendiz é uma total perda de tempo. Venha treinar comigo ao lado do vovô e depois entre imediatamente num nível superior do mundo." Você. Bom, isso é bem verdade. Nesse momento, a Kina falou lentamente: "Você tem o talento de espantar demônios só com seu olhar." Ao ouvir isso, o Whisper não conseguiu evitar cair na gargalhada, então ele viu o mestre usar sua aura para espantar os demônios. Depois o Isaac acenou a mão com desdém.
Não quero que o Papa me dê aulas extras, só de ver o Papa me dá vontade de vomitar. Você está dizendo que meu avô te faz sentir mal? Claro, eu até gostaria de torcer o pescoço dele. No segundo seguinte, a Ellie rapidamente cobriu a boca do Isaac e pulou para o lado. Por favor, não se associe mais com o filho da minha família no futuro. Se você brincar com ele, as más qualidades dele serão contagiosas. Ao ouvir isso, a Kina ficou ali chocada. Maldita família Joshua, definitivamente vou eliminar todos vocês. Uns dias depois, ele chegou ao local de exame de sacerdotes. A estrela de 6 pontas é uma prova que os sacerdotes internos devem passar. Eles fazem o exame na ordem de branco, platina, azul, preto e vermelho, supervisionado pelo respectivo cardeal de cada fé. Para se tornar um sacerdote oficial, é preciso passar neste exame. Eles formam equipes de 30 crianças de famílias com boas relações ou fé similar. É quase como fazer crianças de diferentes facções participarem de uma guerra de facções. Felizmente, a Shuri tinha feito arranjos na escola com antecedência, e o grupo dela consistia em colegas de classe que tinham boas relações com a Shuri. Então, só preciso acalmar essas crianças e passar no exame da estrela de 6 pontas para salvar meus subordinados. Justo quando ele chegou à sala cheio de alegria, todos olharam para o Isaac com expressões sérias. Você é o bastardo que tem assediado a Shuri, não é? Deixe-nos te ensinar um pouco de etiqueta para lidar com os mais velhos. Se você ousar contar para Shuri, você está morto. Nesse momento, o Isaac estava bem indefeso. Vocês realmente não estão à altura. Depois, o Isaac tirou um sino do peito justo, quando todos começaram a zombar dele. No momento seguinte, o sino atingiu o rosto de uma pessoa com um movimento ágil, mandando-o voar a dezenas de metros de distância na hora. Nesse momento, todos estavam chocados. Que diabos estava acontecendo? Então a voz do Isaac ressoou. Precisamos nos amar para nos unir e obter boas notas. Todos devem se dar bem. Depois de um pouco de educação amorosa, esses caras finalmente se acalmaram, em silêncio. A cena mudou, e a Shuri olhou tudo à sua frente, perdida em pensamentos. Isaac, é isso que você chama de reunião social? Nesse momento, as pessoas ajoelhadas lá embaixo começaram a implorar. Shuri, nos salve, é seu irmão. Obrigado por brincar com meu irmão. A Shuri estava bem confusa. O primeiro item de avaliação do exame é coesão. O que você está fazendo? O Isaac respondeu com desdém. Você não viu a pirâmide que eu fiz? Isso deveria ser coesão suficiente, não é? Bem, só confirme isso. Esta é uma lista de bastardos que querem tirar proveito de você. Os caras nesta lista usaram várias desculpas para obter muitos benefícios de você durante esses 7 anos. Mesmo que a família Joshua não peça devoluções, isso é muito desrespeitoso, não é? Nesse momento, os caras lá embaixo explicaram lentamente. Mesmo que nossas famílias quisessem dar benefícios, não temos nada que o Joshua precise. Bom, você está enganado nisso. Vejo que os membros e órgãos nos corpos de vocês estão todos bem frescos. Irmãos, não quero muito, só me devolvam tanto quanto eu dei a vocês, contanto que seja uma troca justa. Então é melhor vocês não tentarem nada estranho durante essa atividade em grupo ou vão se arrepender. Claro, eles concordaram facilmente. Então, a reunião social termina aqui. A Shuri estava meio confusa. E se formos eliminados na avaliação? Se mesmo uma pessoa obtiver a pontuação mais baixa, seremos desclassificados imediatamente. A primeira avaliação é a unidade. Não se preocupe, tem um jeito de lidar com isso. Claro, eu sei de tudo isso, mas esse cara trazia um bilhete me dizendo para não continuar sendo um espião. Num instante, a Shuri entendeu. O Nicele te fez fazer isso, não foi? Isso mesmo. Mas eu tinha minhas razões para fazer isso. A voz do Isaac ressoou. Só me diga o que o Nicele te pediu para fazer. Ele me disse para destruir a equipe Joshua. A Shuri satisfaria a maioria dos pedidos em prol da avaliação. Ele me disse para fazer exigências excessivas e depois desmantelar essa equipe. Também me disse para atacar o Isaac durante a cerimônia de boas-vindas, dizendo que queria executar pessoalmente o Rei Esqueleto. Subordinados. Ao ouvir isso, o rosto do Isaac escureceu imediatamente. Não só o Niceberg se moveu contra mim, mas também quer executar pessoalmente meus subordinados. Parece que preciso dar uma lição nele. A cena mudou, e nesse momento o Nicele estava furioso. Quão difícil pode ser um espião? Porque várias pessoas já desistiram. Sinto muito, depois de experimentar a reunião social descobri que eu também não consigo. Tudo bem, é só ir embora. Nesse momento as duas pessoas ao lado dele falaram. Você não tem 3 pessoas na equipe Joshua que são leais à sua família? Enquanto eles se opuserem, a família Joshua está acabada. Nesse momento, o Nezer estava muito bravo. Aquele cara é realmente um incômodo. Devemos nos livrar dele rapidamente, até o pai está interessado nele, é muito irritante. Tudo bem, assim que o dia de hoje terminar, tudo estará terminado. De qualquer forma, todos da família Joshua serão expulsos hoje. A cena mudou, e todos estavam participando do exame da estrela de 6 pontas para a unidade. O primeiro tema da estrela de 6 pontas foi a unidade, avaliada através da votação. Se mesmo uma pessoa se opusesse, toda a equipe seria desclassificada, a pessoa opositora seria realocada para outras equipes. Assim, mesmo que significasse trair a família azul, os outros membros da equipe poderiam se salvar. Além disso, já preparei os espiões. Aqueles caras definitivamente serão desclassificados.